Ela se escondeu entre as pernas de um milionário para escapar do ex e acidentalmente fez com que ele se apaixonasse. Antes de começar, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Amo ver como nossas histórias cruzam fronteiras. Marina estava tendo oficialmente o pior dia de sua vida. Primeiro, havia derramado café em sua blusa branca 5 minutos antes da entrevista de emprego mais importante de sua carreira. Depois descobriu que seu ex-namorado, Ricardo, trabalhava no mesmo prédio comercial, onde ela tentaria impressionar seus futuros chefes. E agora, aos 27 anos, estava literalmente se escondendo debaixo de uma mesa no café mais chique de São Paulo. O que ela não esperava era que as pernas às quais se agarrava desesperadamente em busca de refúgio pertenciam a alguém que estava usando sapatos que custavam mais que seu aluguel. Com licença, a voz masculina soou confusa, mas estranhamente divertida. Posso saber por que você está abraçando minhas pernas? Marina congelou. Através das pernas da cadeira, podia ver os sapatos de Ricardo se aproximando, procurando-a pelo café. Sem pensar 2 vezes, sussurrou desesperadamente. Por favor, não me denuncie. Estou fugindo de uma situação muito constrangedora e você é literalmente minha única salvação neste momento. Rafael Montenegro, CEO da Montenegro Enterprises e homem acostumado a situações inusitadas no mundo dos negócios, jamais imaginou que sua manhã de terça-feira incluiria uma mulher desconhecida se escondendo entre suas pernas, como se fosse um filme de comédia romântica dos anos 90. Está bem, ele murmurou tentando não rir. Mas você pode pelo menos me explicar do que exatamente está fugindo? De um ex-namorado que acredita que somos almas gêmeas destinadas a ficar juntas para sempre e que não entende o significado da palavra não, Marina respondeu ainda sussurrando. Ele está me seguindo a 3 quadras e eu já disse que não quero mais nada com ele pelo menos 15 vezes. Rafael observou discretamente um homem de terno barato, vasculhando o café com olhos desesperados. O sujeito parecia exatamente o tipo de pessoa que Rafael evitava em reuniões de negócios. Desesperado, insistente e claramente sem noção de limites pessoais. Entendo, Rafael disse surpreso consigo mesmo por estar entrando nessa situação maluca. Você quer que eu finja ser seu namorado para que ele desista? Marina finalmente ergueu os olhos e... Ai, meu Deus! O homem que a estava salvando tinha os olhos mais bonitos que ela já vira na vida, castanhos, profundos e, no momento, brilhando com uma mistura de diversão e curiosidade genuína. Você faria isso? Ela perguntou, ainda agachada de forma completamente ridícula. Bem, considerando que você está literalmente agarrada nas minhas pernas e que esse cara está claramente fazendo você se sentir desconfortável, sim, Rafael respondeu, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Mas vamos fazer isso direito. Sente-se aqui e haja como se estivéssemos no meio de um encontro romântico. Marina aceitou a mão dele e se levantou, imediatamente percebendo 2 coisas. Primeiro, ele era muito mais alto do que imaginava. E segundo, definitivamente não era apenas um empresário comum. Tudo nele gritava dinheiro, do corte de cabelo perfeito ao relógio que provavelmente custava mais que seu carro. Obrigada, ela murmurou, sentando-se na cadeira em frente a ele. Eu sei que isso é completamente maluco e... Marina! A voz de Ricardo ecoou pelo café interrompendo sua frase. Rafael imediatamente se inclinou para a frente, pegando a mão de Marina com naturalidade impressionante. Relaxe, ele sussurrou. Deixe comigo. Quando Ricardo finalmente localizou Marina, a cena que encontrou foi devastadora para suas pretensões românticas. Ela estava sentada em uma mesa íntima, de mãos dadas com um homem que parecia ter saído da capa de uma revista de negócios. Marina! Eu sabia que você estava aqui. Ricardo se aproximou da mesa, ignorando completamente a presença de Rafael. Precisamos conversar. Eu não posso aceitar que você simplesmente... Com licença, Rafael interrompeu, sua voz assumindo um tom educado mas firme que ele normalmente reservava para lidar com investidores inconvenientes. Você está interrompendo nosso encontro. Ricardo finalmente olhou para Rafael e Marina pôde ver o exato momento em que ele percebeu que estava completamente fora de sua liga. Rafael não apenas era mais alto, mais bonito e claramente mais bem-sucedido. Ele também tinha aquela confiança natural que vem de nunca ter que provar nada para ninguém.
Desculpe, mas a Marina é minha namorada, Ricardo disse, tentando soar autoritário, mas falhando miseravelmente. Ex-namorada, Marina corrigiu rapidamente. Ex-namorada que já disse várias vezes que não quer mais contato. Rafael apertou gentilmente a mão de Marina e sorriu para Ricardo com a paciência de alguém explicando matemática básica para uma criança teimosa. Vejo que houve um mal-entendido, ele disse calmamente. Marina está comigo agora. Tenho certeza de que você pode respeitar isso como um cavalheiro. A palavra cavalheiro foi pronunciada com um tom que deixou claro que Rafael duvidava seriamente dessa possibilidade, mas estava dando a Ricardo a oportunidade de provar o contrário. Ricardo olhou de Marina para Rafael, claramente calculando suas chances. Depois de alguns segundos constrangedores, murmurou algo sobre ligar mais tarde e saiu do café com a dignidade ferida. Marina soltou um suspiro de alívio tão profundo que Rafael não conseguiu evitar sorrir. Uau! Ela disse, finalmente relaxando. Obrigada. Sério, você acabou de me salvar de uma situação que estava se tornando cada vez mais complicada. De nada, Rafael respondeu, mas não soltou a mão dela imediatamente. Posso perguntar por que você não simplesmente disse a ele que já estava vendo outra pessoa? Marina riu, um som genuíno que fez algo estranho acontecer no peito de Rafael. Porque eu não estou vendo ninguém e Ricardo conhece minha vida melhor do que eu gostaria. Ele saberia que eu estava mentindo em 2 segundos. Entendo, Rafael disse, finalmente soltando a mão dela, mas estranhamente relutante em fazê-lo. E agora? Você acha que ele vai desistir? Marina fez uma careta. Conhecendo Ricardo, provavelmente não. Ele vai assumir que você é algum tipo de, sei lá, encontro casual ou algo assim. Ele é muito persistente. Rafael inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. Marina tinha algo que ele não conseguia definir. Uma combinação de vulnerabilidade e determinação que era simultaneamente adorável e intrigante. E o fato de que ela havia se escondido entre suas pernas, sem saber quem ele era, o tratando como uma pessoa normal em vez de um CEO multimilionário, era estranhamente refrescante. Bem, ele disse lentamente, se ele é tão persistente assim, talvez precisemos ser mais convincentes. Marina piscou. Mais convincentes como? Que tal alguns encontros falsos? Rafael sugeriu, surpreso com suas próprias palavras. Nada demais, apenas o suficiente para que ele entenda que você seguiu em frente. Marina o encarou como se ele tivesse sugerido voarem para a lua juntos. Você está falando sério? Por que não? Rafael se perguntou a mesma coisa, mas algo nela o fazia querer continuar essa conversa maluca. Você precisa de um namorado falso. Eu tenho tempo livre. Além disso, ele sorriu. Quando foi a última vez que você fez algo completamente impulsivo? Marina riu, balançando a cabeça. Considerando que há 5 minutos eu estava literalmente abraçada nas pernas de um estranho, diria que hoje. Então você já está aquecida, Rafael brincou. O que você diz? Marina o estudou cuidadosamente. Ele parecia genuinamente divertido com a situação, não condescendente ou aproveitador. E havia algo em seus olhos que sugeria que, talvez, ele precisasse de um pouco de impulsividade em sua vida, tanto quanto ela precisava de um escudo contra Ricardo. Está bem, ela disse finalmente. Mais algumas regras básicas. Nada de situações constrangedoras, nada de expectativas além da encenação e definitivamente nada de me apaixonar por você. Rafael terminou sorrindo. Marina corou. Eu ia dizer nada de complicações, mas sim, isso também. Rafael riu estendendo a mão para ela. Acordo feito. Sou Rafael Montenegro, seu namorado falso temporário. Marina Santos. Ela respondeu, apertando a mão dele. Sua namorada falsa temporária, que aparentemente tem um talento especial para situações constrangedoras. Bem-vinda ao que promete ser a experiência mais interessante que eu já tive, Rafael disse, e pela primeira vez em anos estava genuinamente animado para descobrir o que aconteceria em seguida. O que nenhum dos dois percebeu foi que, do outro lado da janela do café, Ricardo os observava com uma expressão que misturava raiva e determinação. Ele definitivamente não ia desistir tão facilmente. 3 dias depois, Marina estava parada em frente ao espelho de seu pequeno apartamento, questionando todas as decisões que a haviam levado até aquele momento. Rafael havia marcado um encontro falso em um restaurante que ela nem sabia como se pronunciava o nome, e ela estava oficialmente em pânico. Calma, Marina, ela murmurou para seu reflexo. É apenas um jantar falso com um homem que provavelmente possui mais carros do que você tem pares de sapatos. Totalmente normal. Seu celular tocou e ela quase derrubou o rímel no chão.
Pronta para nossa performance? A voz de Rafael soou divertida pelo telefone. Defina pronta, Marina respondeu, ainda tentando decidir entre o vestido azul, muito formal, ou o vestido preto, muito funeral. Porque se você quer dizer completamente apavorada e questionando minha sanidade, então sim, estou prontíssima. Rafael riu, e Marina percebeu que estava começando a gostar daquele som. Relaxe, é apenas um jantar. Além disso, recebi uma informação interessante hoje. Que tipo de informação? Parece que nosso amigo Ricardo fez algumas pesquisas sobre mim, Rafael disse, e Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. Ele ligou para minha empresa tentando verificar minhas intenções em relação a você. Marina gemeu. Ele não fez isso. Fez sim. Minha secretária ficou muito confusa quando um homem ligou exigindo saber se eu era sério sobre minha namorada Marina Santos. Deus, eu vou morrer de vergonha. Marina murmurou, finalmente decidindo pelo vestido azul. O que você disse para ele? Eu não disse nada. Minha secretária, Dona Clara, que tem 60 anos e zero paciência para tolices, disse que minhas questões pessoais não eram assunto da empresa e desligou na cara dele. Marina não conseguiu evitar rir. Sua secretária parece incrível. Ela é. E agora está curiosa para conhecer a misteriosa Marina, que conseguiu fazer seu chefe sair do escritório antes das 18 horas pela primeira vez em 3 anos. Espera. Marina parou de se arrumar. Você normalmente trabalha até depois das 18 horas. Normalmente trabalho até depois das 21 horas, Rafael admitiu. Mas hoje decidi que um namorado falso dedicado sairia cedo para buscar sua namorada falsa para o jantar. Algo no peito de Marina se apertou de forma estranha. Você não precisava fazer isso. Eu poderia ter encontrado você no restaurante. Marina, Rafael disse, sua voz ficando mais séria. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Além disso, algo me diz que Ricardo pode estar nos observando, e eu quero ter certeza de que você se sinta segura. Marina ficou em silêncio por um momento, surpresa com a consideração genuína em sua voz. Obrigada, ela disse finalmente. Isso significa muito. Então nos vemos em 1 hora? Rafael perguntou, voltando ao tom descontraído. Nos vemos em 1 hora, Marina confirmou, e depois de desligar, percebeu que estava sorrindo. 1 hora depois, Marina estava parada na porta de seu prédio quando um carro preto elegante parou na frente. Ela esperava que fosse bonito, mas quando Rafael saiu do carro, ela teve que se lembrar de respirar. Ele estava usando um terno escuro, que definitivamente não vinha de loja de departamento. E quando sorriu para ela, Marina sentiu suas pernas ficarem um pouco bambas. Você está linda, ele disse, e o jeito como olhou para ela fez Marina se sentir como se realmente estivesse linda, não apenas adequadamente arrumada. Obrigada, ela respondeu, aceitando o braço que ele ofereceu. Você também está... bem, você está muito bonito. Rafael riu enquanto abria a porta do carro para ela. Bem, o objetivo é impressionar nosso público, não é? Marina deslizou para o banco de couro macio e observou Rafael contornar o carro. Falando em público, onde exatamente vamos jantar? No Fazano, Rafael respondeu casualmente, como se fosse tão normal quanto ir ao McDonald's. Marina engasgou. No Fazano? Rafael, eu não posso pagar um jantar no Fazano. Você não vai pagar, ele disse ligando o carro. Lembra-se, namorado falso, minha responsabilidade. Mas eu não quero que você pense que eu estou aproveitando isso para... Marina começou, mas Rafael a interrompeu. Marina, olhe para mim, ele disse gentilmente. Você está me fazendo um favor. Deixe-me retribuir da única forma que sei. Marina o estudou cuidadosamente. Que favor eu estou fazendo para você? Rafael ficou em silêncio por um momento, focando no trânsito. Você sabe quando foi a última vez que fiz algo espontâneo? Não. Eu também não sei, provavelmente há uns 5 anos. Ele admitiu. Minha vida é reuniões, contratos, investimentos, mais reuniões. Você me lembrou de que existe um mundo fora das planilhas e relatórios financeiros. Marina sentiu algo se mexer em seu peito novamente. Então este jantar é tão falso para você quanto é para mim? Rafael sorriu, mas desta vez parecia um pouco triste. Digamos que é uma pausa bem-vinda da minha vida real. O resto da viagem foi feito em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina estava começando a perceber que talvez Rafael precisasse daquele arranjo tanto quanto ela. O restaurante era ainda mais intimidador do que Marina imaginava. Ela nunca havia estado em um lugar onde os garçons pareciam mais bem vestidos do que ela, e definitivamente nunca havia sido tratada como se fosse importante, só por estar acompanhada da pessoa certa. Senhor Montenegro,
O maître cumprimentou Rafael como se fossem velhos amigos. Sua mesa está pronta. E esta deve ser a senhorita Marina. Marina piscou, surpresa. Como você... Eu posso ter mencionado que traria uma convidada especial. Rafael murmurou em seu ouvido, sua respiração fazendo cócegas em sua orelha. Enquanto eram conduzidos para uma mesa íntima com vista para a cidade, Marina não conseguia parar de se sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Tudo era perfeito demais, elegante demais, caro demais. Você está bem? Rafael perguntou depois que o garçom trouxe o cardápio. Honestamente, estou um pouco fora da minha zona de conforto, Marina admitiu. Normalmente meus encontros acontecem em pizzarias ou no máximo no Outback. Rafael pousou o cardápio. Que tipo de homens você normalmente namora? Marina riu balançando a cabeça. Bem, considerando que meu último namorado era Ricardo, que trabalha na contabilidade e acha que gastar mais de R$ 50 em um jantar é extravagância desnecessária, eu diria que não exatamente o seu tipo. Meu tipo? Rafael inclinou a cabeça, curioso. Você sabe, Marina gesticulou vagamente. Rico, bem-sucedido, provavelmente namora modelos ou herdeiras ou, não sei, mulheres que sabem a diferença entre um garfo de salada e um garfo de sobremesa. Rafael riu, um som genuíno que fez várias pessoas nas mesas vizinhas olharem. Marina, você realmente acha que eu me importo com que garfo você usa? Não sei. Ela respondeu honestamente. Eu não sei nada sobre você, na verdade. Só sei que você é rico, tem uma empresa e por algum motivo decidiu ajudar uma completa estranha que se escondeu entre suas pernas. Justo, Rafael disse. Então vamos remediar isso. 20 perguntas? 20 perguntas. Marina concordou, começando a relaxar. Você primeiro. Tudo bem, qual é seu trabalho dos sonhos? Marina não esperava uma pergunta tão pessoal. Eu sempre quis ser escritora, escrever roteiros, na verdade, mas por enquanto estou procurando qualquer coisa que pague as contas e me permita escrever nas horas vagas. Por isso você estava no prédio no outro dia, entrevista de emprego, que eu perdi por causa do Ricardo. Marina confirmou. Minha vez. Por que você decidiu me ajudar? E não me diga que foi só por impulso. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando o copo de vinho entre as mãos. Você quer a resposta honesta? Sempre. Porque você me tratou como uma pessoa normal, ele disse finalmente. Não como Rafael Montenegro, o CEO. Não como alguém que pode abrir portas ou fazer favores. Você apenas precisava de ajuda. E eu pude ajudar. Faz muito tempo que alguém não me olha como apenas Rafael. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. Isso deve ser solitário. É, ele admitiu. Muito solitário. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Marina percebeu que o arranjo que havia começado como uma farsa estava se tornando algo mais real e vulnerável do que ela esperava. Minha vez, Rafael disse, voltando a sorrir. Qual foi o pior encontro da sua vida? Marina gemeu. Você tem certeza de que quer saber? Absoluta. Tudo bem. Eu estava saindo com um cara que disse que me levaria para um restaurante especial. Acabou sendo o McDonald's, mas ele havia trazido velas e tentou torná-lo romântico. Até aí tudo bem, meio doce, na verdade. O problema foi quando ele começou a explicar sua teoria de que o Ronald McDonald era, na verdade, um símbolo Illuminati, e passou 2 horas tentando me convencer de que os nuggets eram uma conspiração do governo. Rafael riu tanto que teve que enxugar os olhos. Você está brincando? Eu juro que não, Marina disse, rindo também. E o pior é que ele me pediu para dividir a conta. Meu Deus, Rafael balançou a cabeça. Isso faz com que todos os meus encontros pareçam normais. Qual foi o seu pior encontro? Marina perguntou. Rafael fez uma careta. Uma mulher que passou o jantar inteiro tirando selfies para postar no Instagram sobre como estava namorando um CEO. Ela nem sabia meu nome completo, mas sabia exatamente quanto eu valia segundo a Forbes. Ai, Marina murmurou. Isso é terrível. É a vida que eu escolhi, Rafael disse. Mas havia uma tristeza em seus olhos que fez Marina querer mudar de assunto. Bem, ela disse, erguendo o copo de vinho. Aqui está para encontros falsos que são mais divertidos que encontros reais. Para encontros falsos, Rafael concordou brindando com ela. Mas enquanto seus copos se tocavam, ambos estavam pensando a mesma coisa. Por que aquilo se sentia tão real? O jantar continuou com perguntas cada vez mais pessoais e risadas cada vez mais genuínas.
Marina descobriu que Rafael adorava filmes de comédia ruins, que tinha medo de elevadores, irônico para alguém que trabalhava no 30º andar, e que sua comida favorita era, na verdade, pão de açúcar caseiro que sua avó fazia. Rafael descobriu que Marina falava sozinha quando estava nervosa, que ela tinha uma coleção secreta de canecas com frases motivacionais e que ela sonhava em viajar para a Nova Zelândia desde os 15 anos. Por que Nova Zelândia? Rafael perguntou. Porque parece o lugar mais longe daqui que eu consigo imaginar, Marina respondeu. E porque parece livre, espaços abertos, montanhas, aventura. Você se sente presa aqui? Marina considerou a pergunta. Às vezes. Sabe quando você sente que está vivendo a vida de alguém que você deveria ser, mas não necessariamente a vida que você quer? Rafael a encarou com uma intensidade que a fez corar. Sei exatamente o que você quer dizer. Foi nesse momento que Marina percebeu que estavam se inclinando um para o outro sobre a mesa e que a conversação havia se tornado muito mais íntima do que era seguro para um relacionamento falso. Nós deveríamos... Ela começou, mas foi interrompida por uma voz familiar. Marina, que coincidência incrível! Ambos se viraram para ver Ricardo se aproximando da mesa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, Ricardo! Marina disse automaticamente, se afastando de Rafael. O que você está fazendo aqui? Ah, você sabe, reunião de trabalho. Ricardo respondeu, claramente mentindo. E você deve ser o Rafael que conheci no café. Rafael se levantou educadamente, mas Marina podia ver a tensão em seus ombros. Ricardo, certo? Que prazer vê-lo novamente. Igualmente, Ricardo disse, mas seu olhar estava fixo em Marina. Marina, você está linda esta noite. Esse vestido é novo? Ricardo, Marina disse firmemente, nós já conversamos sobre isso. Você precisa... Precisa o quê? Ricardo a interrompeu. Preciso parar de me importar com você? Preciso fingir que 3 anos de relacionamento não significaram nada? Rafael deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Ricardo e Marina. Acho que você está fazendo Marina se sentir desconfortável. E você acha que tem o direito de falar por ela? Ricardo rebateu, seu tom ficando mais agressivo. Você a conhece há o quê? Uma semana? Eu a conheço há anos. O suficiente para saber que ela já disse não várias vezes. Rafael respondeu calmamente, mas Marina podia sentir a autoridade em sua voz. Ricardo olhou de Rafael para Marina e seus olhos se estreitaram. Sabe de uma coisa, Marina? Eu fiz algumas pesquisas sobre seu novo namorado. Você sabia que ele tem fama de namorar mulheres por alguns meses e depois descartá-las? Você sabia que a última namorada dele... Chega, Marina disse, levantando-se bruscamente. Ricardo, não sei o que você pesquisou ou o que você pensa que descobriu, mas isso não é da sua conta. Eu estou aqui porque quero estar, com quem eu quero estar, e você precisa aceitar isso. Marina, Ricardo tentou, mas ela o interrompeu. Não, você precisa parar com isso. Precisa parar de me seguir, de me ligar, de aparecer nos lugares onde eu estou. Nós terminamos, Ricardo. Terminamos há 2 meses, e eu não vou mudar de ideia. Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando para Marina com uma expressão que misturava mágoa e raiva. Você vai se arrepender disso, ele disse finalmente. Quando ele se cansar de você, você vai se arrepender. Acho que você deveria ir embora, Rafael disse, sua voz baixa, mas com um tom que não admitia discussão. Ricardo olhou para Rafael por um longo momento, claramente avaliando se valia a pena continuar a confrontação. Finalmente, ele assentiu uma vez e se afastou, mas não antes de murmurar. Isso não acabou, Marina. Marina desabou em sua cadeira, tremendo ligeiramente. Deus, eu sinto muito. Eu não sabia que ele... Ei, Rafael disse gentilmente, voltando a se sentar e pegando a mão dela. Você não tem nada para se desculpar. Ele é que está sendo completamente inadequado. Mas ele disse aquelas coisas sobre você, sobre sua vida pessoal. Rafael apertou a mão dela. Marina, olhe para mim. Eu não me importo com o que ele disse. O que me importa é que você está obviamente desconfortável e que esse cara não está respeitando seus limites. Marina o encarou, surpresa com a sinceridade em seus olhos. Você tem mesmo fama de, sabe, namorar e descartar mulheres? Rafael suspirou. Tenho fama de ter relacionamentos breves, sim. Mas não porque eu descarto pessoas, é porque, bem, é complicado namorar alguém quando você nunca tem certeza se ela está interessada em você ou na sua conta bancária. Isso deve ser terrível, Marina murmurou. É, Rafael admitiu, mas esta noite eu me esqueci disso completamente. Eles se encararam por um momento e Marina percebeu que algo havia mudado entre eles. O arranjo que havia começado como uma farsa estava se tornando algo real,
e isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Nós deveríamos ir, ela disse finalmente. Eu estraguei o jantar e... Você não estragou nada, Rafael a interrompeu. Mas você está certa, devemos ir. Não porque o jantar foi estragado, mas porque você precisa se sentir segura. Enquanto Rafael pedia a conta, Marina observou como ele lidava com a situação. Protetor sem ser possessivo, firme sem ser agressivo, gentil sem ser condescendente. Era uma combinação que ela nunca havia experimentado antes. Rafael? Ela disse quando estavam no carro. Sim? Obrigada. Não apenas por hoje, mas por me fazer lembrar como é ser tratada com respeito. Rafael parou no semáforo e se virou para ela. Marina, posso te dizer algo? Claro. Você merece ser tratada com respeito sempre. Não apenas quando está comigo, mas sempre. E qualquer homem que não consegue ver isso não merece nem 5 minutos do seu tempo. Marina sentiu os olhos lacrimejarem. Como você consegue sempre saber exatamente o que dizer? Rafael sorriu tristemente. Porque eu sei como é se sentir sozinho, mesmo quando você está cercado de pessoas, e eu reconheço isso em você também. Eles ficaram em silêncio durante o resto da viagem, cada um processando o que havia acontecido. Quando Rafael parou em frente ao prédio de Marina, nenhum dos dois fez menção de sair do carro imediatamente. Então, Marina disse finalmente, o que fazemos agora? Acho que nossa encenação pode precisar continuar por mais tempo do que pensávamos. Acho que você está certa, Rafael concordou. Ricardo não parece o tipo que desiste facilmente. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Quero dizer, depois do que aconteceu hoje, Rafael se virou para ela completamente. Marina, posso ser completamente honesto com você? Por favor, eu não quero que isso seja só sobre Ricardo, ele disse. Eu quero continuar te vendo porque há muito tempo eu não me sinto tão eu mesmo com alguém. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que começamos isso como uma farsa, ele continuou, mas não consigo fingir que não estou gostando de cada minuto que passo com você. Marina o encarou, percebendo que estava em uma encruzilhada. Ela podia recuar, manter tudo seguro e fingir que não estava sentindo a mesma coisa. Ou podia ser corajosa pela primeira vez em muito tempo. Eu também, ela disse finalmente. Eu também estou gostando muito de cada minuto. Rafael sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Marina viu desde que se conheceram. Então vamos ver onde isso nos leva? Vamos, Marina respondeu, e quando Rafael se inclinou para beijar sua bochecha em despedida, ela se virou no último segundo, fazendo com que o beijo pousasse levemente em seus lábios. Foi apenas um toque, mas foi suficiente para fazer ambos perceberem que definitivamente não estavam mais fingindo. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Por um momento, ficou confusa sobre o que era, até que as memórias da noite anterior vieram à tona. O jantar, Ricardo, e principalmente aquele momento no carro, quando ela e Rafael haviam cruzado a linha entre o falso e o real. Seu telefone tocou, e ela quase saltou da cama. Bom dia, namorada falsa. A voz de Rafael soou divertida. Como você dormiu? Como alguém que está oficialmente confusa sobre sua própria vida. Marina respondeu honestamente. E você? Como alguém que ficou acordado até tarde demais, pensando em uma certa escritora que tem o hábito de transformar situações normais em aventuras inesperadas. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Rafael, muito direto demais para uma quinta-feira de manhã? Ele perguntou, rindo. Desculpe, ainda estou aprendendo como navegar isso, seja lá o que isso for. Bom saber que não sou só eu que está confusa, Marina murmurou. Então qual é o plano para hoje? Mais encontros falsos que podem acidentalmente se tornar reais? Na verdade, Rafael disse, eu estava pensando em algo um pouco diferente. Você tem planos para o almoço? Além de comer macarrão instantâneo enquanto procuro emprego online? Não, nenhum plano. Perfeito. Que tal você me ensinar a ser uma pessoa normal por algumas horas? Marina piscou. Como assim? Bem, você disse ontem que eu preciso sair mais do meu mundo de reuniões e planilhas. Então pensei, que tal você me mostrar como você passa um dia normal? Nada chique, nada caro, apenas real. Marina ficou em silêncio por um momento, tocada pela vulnerabilidade na voz dele. Você tem certeza? Porque meu dia normal envolve coisas como lavar roupa na lavanderia do prédio e fazer compras no mercado da esquina. Parece perfeito, Rafael disse. Posso te buscar em 1 hora? Rafael, você não pode aparecer aqui com aquele carro. Vai chamar mais atenção que um elefante rosa. Que tal se eu vier de Uber? Marina riu. Você sabe como chamar um Uber? Vou descobrir, Rafael disse determinado. Até já, Marina. Depois que desligaram, Marina ficou olhando para o telefone, balançando a cabeça.
Quem era esse homem que estava disposto a abrir mão de seu conforto só para passar tempo com ela? Uma hora depois, Marina estava esperando na portaria quando um Uber comum parou em frente ao prédio. Rafael desceu e Marina quase riu alto ao vê-lo. Ele estava claramente tentando se vestir casualmente, mas seu jeans provavelmente custava mais que o aluguel dela. E mesmo sua camiseta básica tinha um caimento que gritava: "Caro, como estou?" Ele perguntou, se aproximando dela. "Como alguém que está tentando muito parecer casual." Marina respondeu sorrindo. "Mas você está... bem, você está lindo de qualquer jeito." Rafael sorriu de volta. "Obrigado. Então, professora, qual é a primeira lição de como ser normal?" "Primeira parada, a lavanderia." Marina anunciou. "Espero que você esteja pronto para a experiência mais glamourosa da sua vida." A lavanderia comunitária do prédio de Marina era exatamente o que se esperaria de um prédio antigo no centro de São Paulo. Pequena, com máquinas barulhentas e sempre cheia de vizinhos fofoqueiros. Quando Marina entrou com Rafael, as conversas pararam abruptamente. "Meu Deus, Marina!" sussurrou Dona Conceição, a vizinha do apartamento ao lado. "Quem é esse rapaz bonito?" "Oi, Dona Conceição," Marina disse, tentando não rir da expressão perplexa de Rafael. "Este é o Rafael, meu namorado." "Namorado?" Dona Conceição olhou Rafael de cima a baixo, como se estivesse avaliando um cavalo de corrida. "Onde você o encontrou, filha?" "É uma longa história," Marina respondeu diplomaticamente. Rafael, enquanto isso, estava fascinado, observando Marina separar suas roupas com a eficiência de quem faz aquilo todas as semanas. "Você tem um sistema," ele observou. "Claro que tenho. Cores escuras, cores claras, roupas delicadas. É básico," Marina disse. Então parou. "Você nunca lavou sua própria roupa, não é?" Rafael corou ligeiramente. "Tenho uma empregada que... bem, ela cuida dessas coisas." "Tudo bem," Marina disse gentilmente. "Hoje você vai aprender. Pegue aquela camiseta ali e me ajude a separar." Por meia hora, Rafael Montenegro, CEO de uma empresa multimilionária, aprendeu a diferença entre ciclo delicado e ciclo normal, enquanto as vizinhas de Marina assistiam com uma mistura de diversão e incredulidade. "Ele parece educado," Dona Conceição comentou em voz alta, "mas é muito limpo. Você tem certeza de que ele é heterossexual?" "Dona Conceição!" Marina exclamou, mortificada. Rafael, para seu crédito, riu genuinamente. "Posso garantir que sou heterossexual, senhora. Apenas bem cuidado." "Bem cuidado é uma coisa," Dona Conceição retrucou, "mas esse cabelo está muito perfeito para ser natural." Marina enterrou o rosto nas mãos, enquanto Rafael se engajava em uma conversa surreal com sua vizinha sobre produtos capilares masculinos. "Segunda parada," Marina anunciou rapidamente, puxando Rafael da lavanderia antes que Dona Conceição pudesse fazer mais perguntas invasivas. O mercado. O mercado da esquina era um pequeno estabelecimento familiar que atendia o bairro há décadas. Seu Antônio, o proprietário, conhecia Marina desde que ela se mudou para o apartamento 2 anos antes. "Marina, como está, filha?" Seu Antônio cumprimentou calorosamente, então notou Rafael. "E este jovem é?" "Este é o Rafael," Marina disse. "Rafael, este é seu Antônio, que conhece toda a vizinhança e faz as melhores recomendações de frutas da cidade." Rafael estendeu a mão. "Prazer em conhecê-lo, seu Antônio." Seu Antônio apertou a mão dele, estudando Rafael com olhos experientes. "Você é novo por aqui, rapaz." "Sou," Rafael confirmou. "Marina está me mostrando o bairro." "Cássio, eu entendo." Seu Antônio assentiu com aprovação. "Marina é uma boa menina, você cuida bem dela, ouviu?" "Pode deixar." Rafael respondeu seriamente, e Marina sentiu algo se apertar em seu peito novamente. Enquanto faziam compras, Marina observou Rafael descobrir coisas que ela considerava básicas. Ele ficou genuinamente surpreso ao descobrir que ela negociava preços com os feirantes, que ela conhecia os nomes dos filhos de seu Antônio e que ela sempre comprava um pacote extra de biscoitos para Dona Maria, a idosa que morava sozinha no térreo. "Você realmente conhece todo mundo?" Rafael observou enquanto saíam do mercado. "É o que acontece quando você vive em um lugar de verdade, em vez de apenas dormir lá," Marina respondeu. "As pessoas se tornam parte da sua vida." Rafael ficou quieto por um momento. "Eu moro no mesmo apartamento há 5 anos e não sei nem o nome do porteiro." "Qual é o nome do porteiro do seu prédio?" Marina perguntou. "Eu não sei," Rafael admitiu, parecendo genuinamente incomodado com isso. "Tudo bem," Marina disse gentilmente. "Você pode descobrir. Nunca é tarde para começar a prestar atenção nas pessoas ao seu redor." A próxima parada foi uma pequena lanchonete que Marina frequentava sempre que precisava sair do apartamento para escrever. Era barulhenta, desorganizada e servia o melhor pão de açúcar que ela já havia provado. 2 pessoas,
Perguntou a garçonete, uma adolescente com cabelo colorido e piercings. Sim, por favor, Marina respondeu. Jéssica, este é o Rafael. Rafael, esta é a Jéssica, que faz o melhor café da região. Jéssica olhou Rafael com curiosidade. Você é o namorado misterioso que a Marina mencionou? Eu mencionei? Marina perguntou surpresa. Da última vez que você esteve aqui, Jéssica disse sorrindo. Você disse que estava complicando a vida por causa de um cara, mas que talvez valesse a pena. Marina corou profundamente. Jéssica, é verdade? Rafael perguntou sorrindo. Você disse que eu valia a pena? Isso foi antes de saber que você não sabe nem o nome do seu porteiro, Marina respondeu, tentando desviar o assunto. Rafael riu puxando uma cadeira para ela. Justo, mas agora você vai me ensinar a ser uma pessoa melhor. Eles se sentaram em uma mesinha pequena e ligeiramente bamboleante e Marina abriu seu laptop. Ok, última parte da experiência, vida normal. Me fazer companhia enquanto eu procuro emprego e finjo que sei o que estou fazendo da minha vida. Rafael observou Marina navegar por sites de emprego, enviando currículos e fazendo anotações em um caderno surrado. Havia algo hipnotizante na concentração dela, na forma como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando. Posso perguntar que tipo de emprego você está procurando? Ele disse. Qualquer coisa que pague as contas e me deixe tempo para escrever. Marina respondeu sem tirar os olhos da tela. Assistente administrativa, atendimento ao cliente, recepcionista, não sou exigente. E a escrita? Você não consegue viver disso? Marina riu sem humor. Ah, claro. Porque é tão fácil ganhar dinheiro escrevendo no Brasil, especialmente quando você não tem contatos, não tem portfólio publicado e compete com milhares de outras pessoas que também acham que sabem escrever. Rafael ficou quieto por um momento. Posso ver alguma coisa que você escreveu? Marina finalmente olhou para ele. Por quê? Porque tenho curiosidade de ver o mundo através dos seus olhos. Algo na forma como ele disse isso fez Marina salvar o que estava fazendo e abrir outro arquivo. Tudo bem, mas não seja gentil só para não me magoar. Se for ruim, me diga. Ela virou o laptop para ele, mostrando um roteiro que havia escrito na semana anterior. Era uma cena cômica sobre duas pessoas completamente diferentes sendo forçadas a trabalhar juntas. E Rafael percebeu imediatamente as semelhanças com a situação deles. Ele leu em silêncio por alguns minutos e Marina observou suas expressões, tentando decifrar o que ele estava pensando. Marina, ele disse finalmente, isso é incrível. Você está sendo gentil, ela murmurou. Não, estou sendo honesto, Rafael insistiu. Você tem talento real. Os diálogos são naturais, os personagens são cativantes e há uma vulnerabilidade aqui que é tocante. Marina sentiu os olhos lacrimejarem. Obrigada. Isso significa muito. Por que você não está fazendo isso profissionalmente? Porque preciso pagar aluguel, Marina respondeu pragmaticamente. Porque talento não paga conta de luz. Porque o mundo real não funciona como nos filmes, onde a garota pobre magicamente consegue realizar seus sonhos. Rafael ficou em silêncio, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. O que foi? Ela perguntou. Nada, Rafael disse. Apenas, você é incrível, Marina. E não apenas como escritora, como pessoa. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Você também, quero dizer, quando não está sendo um CEO intimidador. Eu intimido você? Um pouco, Marina admitiu. Não de forma ruim, mas às vezes é difícil acreditar que alguém como você está realmente interessado em alguém como eu. Rafael se inclinou para a frente, pegando a mão dela. Marina, olhe para mim. Ela relutantemente encontrou seus olhos. Eu passei os últimos 5 anos cercado de pessoas que só se importam com o que eu posso fazer por elas, ele disse. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, não por causa do que eu tenho, mas por causa de quem eu sou. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que isso começou como uma farsa, ele continuou. Mas não consigo mais fingir que é só isso. Eu gosto de você, Marina. Gosto de verdade. Marina o encarou, percebendo que estava novamente em uma encruzilhada. Ela podia se proteger, manter as expectativas baixas, ou podia ser corajosa. Eu também gosto de você, ela disse finalmente. Muito. E isso me apavora porque eu sou rico e você acha que isso significa que somos incompatíveis? Rafael terminou. Porque você é rico e eu não sei como navegar isso, Marina corrigiu. Porque nossos mundos são completamente diferentes. E eu não sei como fazer isso funcionar sem me perder no processo. Rafael apertou a mão dela. E se não tentássemos fazer nossos mundos se encaixarem? E se criássemos um mundo novo só nosso?
Marina sentiu lágrimas nos olhos. Como? Como hoje? Rafael disse simplesmente. Você me ensina a ser normal. Eu te ensino a sonhar maior. Você me mostra sua vida real. Eu te ajudo a tornar seus sonhos realidade. Não como seu salvador, mas como seu parceiro. Isso soa simples demais para ser verdade, Marina murmurou. Talvez seja, Rafael admitiu. Mas que tal descobrirmos juntos? Marina o encarou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Ok, vamos descobrir juntos. Rafael sorriu, inclinando-se para beijá-la adequadamente desta vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Rafael disse, o que fazemos agora? Agora, Marina disse, fechando o laptop. Você vai me levar para casa e amanhã eu vou te ensinar a fazer macarrão instantâneo gourmet. Isso é uma coisa real? Vai ser quando eu inventar, Marina riu. Bem-vindo à minha vida, Rafael Montenegro. Obrigado por me deixar entrar nela, Rafael respondeu, e pela primeira vez em anos, ele realmente sabia o que significava estar feliz. 3 dias depois, Marina estava parada em frente ao prédio mais luxuoso que já havia visto na vida, checando pela 10ª vez o endereço que Rafael havia mandado. O porteiro, vestido de forma mais elegante que ela em seus melhores trajes, a observava com uma expressão educadamente curiosa. Posso ajudá-la, senhorita? Sim. Estou aqui para ver Rafael Montenegro, Marina disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. O porteiro, cujo crachá dizia Fernando, imediatamente mudou de postura. A senhorita Marina. O senhor Montenegro está à sua espera. Apartamento 3001, último andar. Obrigada, Fernando, Marina disse, surpresa que Rafael tivesse mencionado seu nome. Fernando sorriu genuinamente. É um prazer conhecê-la, senhorita. O senhor Montenegro parece muito mais feliz nos últimos dias. Marina entrou no elevador espelhado, observando seu reflexo multiplicado infinitamente. Havia escolhido um vestido simples e sapatos baixos, mas ainda se sentia inadequada para aquele ambiente. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no apartamento de Rafael, Marina teve que se segurar para não ofegar em voz alta. O espaço era deslumbrante, janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade, móveis que pareciam ter saído de uma revista de arquitetura e uma cozinha que era maior que seu apartamento inteiro. Marina, Rafael apareceu da cozinha, sorrindo amplamente. Você encontrou. Meio difícil errar quando sua casa ocupa o andar inteiro, Marina disse, ainda olhando ao redor. Rafael, isso é... Uau! É demais, não é? Rafael disse, parecendo quase envergonhado. Eu nem uso metade dos cômodos. Marina se virou para ele, notando que estava vestido casualmente, jeans e uma camiseta simples, mas ainda assim conseguia parecer perfeitamente adequado ao ambiente. Por que você queria que eu viesse aqui? Ela perguntou. Porque você me mostrou sua vida, Rafael disse simplesmente. Agora quero mostrar a minha, a real, não apenas a versão que as pessoas veem em reuniões de negócios. Marina observou como ele parecia ligeiramente nervoso e percebeu que aquilo era importante para ele. Está bem, me mostre. Rafael a guiou pelo apartamento e Marina ficou surpresa ao descobrir que, apesar do luxo óbvio, havia toques pessoais inesperados. Uma coleção de livros de culinária amadores em uma estante de primeiras edições, fotografias de família espalhadas entre objetos de arte caros, um canto aconchegante com uma poltrona surrada que claramente não combinava com o resto da decoração. Essa poltrona, Marina disse apontando, era do meu avô, Rafael explicou. O decorador disse que não combinava com o conceito estético do apartamento, mas eu me recusei a me livrar dela. Marina se aproximou da poltrona e viu um livro aberto no braço. Uma biografia de Steve Jobs com várias anotações nas margens. Você faz anotações nos livros, ela observou. Você não faz? Faço, mas a maioria das pessoas me olha como se eu fosse uma vândala. Marina riu. É bom saber que não sou a única. Rafael sorriu. Quer ver o melhor cômodo da casa? Ele a levou para um pequeno escritório que era completamente diferente do resto do apartamento. As paredes eram cobertas de quadros brancos cheios de diagramas e anotações. Havia uma mesa simples, com 2 monitores, e pilhas de papéis organizadas de forma que só faziam sentido para quem as havia criado. Este é o lugar onde eu realmente trabalho, Rafael disse. Onde eu crio coisas em vez de apenas administrar o que já existe. Marina estudou os quadros tentando decifrar os diagramas complexos. O que é tudo isso? Projetos, Rafael disse se animando. Ideias para tornar a empresa mais sustentável. Programas de responsabilidade social. Investimentos em startups inovadoras. Coisas que realmente me empolgam, em vez de apenas gerar lucro.
Por que você não implementa essas ideias? Rafael fez uma careta. Porque a diretoria acha que são riscos desnecessários e que deveríamos focar em estratégias comprovadas de crescimento. Ou seja, eles querem que você seja chato e previsível. Marina traduziu. Basicamente, sim. Marina observou a frustração em seus olhos e sentiu uma pontada de simpatia. Deve ser difícil ter todas essas ideias e não poder colocá-las em prática. Rafael admitiu. Às vezes, eu me sinto como se estivesse desperdiçando minha vida administrando o sonho de outra pessoa em vez de perseguir o meu. Qual é o seu sonho? Marina perguntou. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se ninguém tivesse feito essa pergunta em muito tempo. Quero criar algo que importe, ele disse finalmente. Não apenas algo que gere dinheiro, mas algo que faça diferença na vida das pessoas. Marina sentiu o coração se apertar. Rafael, isso é lindo. É ingênuo, Rafael disse balançando a cabeça. Eu tenho responsabilidades, investidores, funcionários que dependem de mim. E quem depende dos seus sonhos? Marina perguntou gentilmente. Rafael a encarou, claramente surpreso com a pergunta. Eu nunca pensei nisso. Talvez devesse, Marina disse. Você passa tanto tempo cuidando dos sonhos de todo mundo que esqueceu dos seus próprios. Rafael ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto. Como você consegue sempre ver as coisas com tanta clareza? Perspectiva externa, Marina respondeu. Às vezes é mais fácil enxergar a vida de outra pessoa do que a nossa própria. Falando em perspectiva externa, Rafael disse, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Rafael pareceu nervoso novamente. Bem, eu estava pensando no que você disse sobre querer escrever profissionalmente e eu tenho um projeto em mente que poderia precisar de um roteirista. Marina o encarou com suspeita. Rafael, não é caridade, ele disse rapidamente. É genuinamente um projeto que eu estava considerando e depois de ler seu trabalho, acho que você seria perfeita para ele. Que tipo de projeto? Uma série de vídeos educacionais sobre empreendedorismo social, Rafael explicou. Algo que torne conceitos complexos acessíveis para pessoas que querem fazer diferença, mas não sabem por onde começar. Seria exatamente o tipo de mistura entre educação e entretenimento que você faz tão bem. Marina ficou em silêncio, processando a oferta. Rafael, isso soa incrível, mas você acha que é caridade disfarçada? Ele terminou. Não é? Rafael suspirou. Marina, posso ser brutalmente honesto com você? Por favor, eu não estou oferecendo isso porque me sinto mal por você, ou porque quero te salvar, ou porque acho que você precisa da minha ajuda, Rafael disse. Estou oferecendo porque você é talentosa, porque este projeto precisa de alguém com sua perspectiva, e porque, egoisticamente, eu quero trabalhar com você. Egoisticamente, porque você me faz querer ser melhor no que faço, Rafael admitiu. Porque quando estou com você, lembro de por que comecei a gostar de negócios em primeiro lugar. E por quê? Bem, porque eu quero ter uma desculpa para passar mais tempo com você. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Essa é uma oferta de emprego ou uma declaração? As duas? Rafael disse sorrindo timidamente. Marina riu, balançando a cabeça. Você é impossível, Rafael Montenegro. Isso é um sim? Marina o estudou cuidadosamente. Havia sinais de que aquilo poderia dar errado de várias formas. Misturar trabalho com romance, aceitar a ajuda de alguém que ela estava começando a amar, entrar em um mundo que ela não entendia completamente. Mas também havia sinais de que poderia ser exatamente a oportunidade que ela estava esperando. Posso ver uma proposta formal? Ela perguntou finalmente. Com prazos, expectativas e um pagamento que seja justo para o mercado, não inflacionado porque você quer me impressionar? Rafael sorriu amplamente. Absolutamente. Na verdade, já preparei uma proposta preliminar. Ele pegou uma pasta da mesa e entregou para ela. Marina a abriu e imediatamente percebeu que Rafael havia feito sua lição de casa. A proposta era detalhada, profissional, e o pagamento sugerido era generoso, mas não absurdamente alto. Você realmente pesquisou o mercado, ela disse impressionada. Claro que pesquisei. Eu não ia insultar você oferecendo caridade, nem insultar a mim mesmo oferecendo trabalho amador. Marina leu a proposta inteira, fazendo perguntas que Rafael respondeu com o profissionalismo que ela esperaria de qualquer CEO. Quando terminou, ela fechou a pasta e o encarou. Preciso de alguns dias para pensar, ela disse. Claro, Rafael concordou.
É uma decisão importante. Muito importante, Marina confirmou. Porque se eu aceitar, não posso ser apenas sua namorada que acontece de trabalhar para você. Eu preciso ser sua parceira profissional que acontece de estar romanticamente envolvida com você. E isso vai exigir limites claros. Rafael assentiu seriamente. Concordo completamente. Na verdade, sugiro que tenhamos reuniões regulares separadas para questões profissionais e pessoais. Você pensou em tudo, não é? Pensei muito, Rafael admitiu. Porque isso é importante para mim. Você é importante para mim. Marina sentiu o coração acelerar novamente. Rafael, desculpe, ele disse rapidamente. Estou misturando questões pessoais com profissionais. Má prática de negócios. Marina riu. Na verdade, acho que é exatamente por isso que isso pode funcionar. Você se importa o suficiente para querer fazer isso direito. Rafael sorriu. Então você vai considerar? Vou considerar seriamente, Marina prometeu. Mas primeiro, você vai me fazer o jantar que prometeu. E vamos voltar a ser apenas duas pessoas tentando descobrir como fazer isso funcionar. Sobre o jantar, Rafael disse, parecendo ligeiramente envergonhado. Posso ter exagerado minhas habilidades culinárias. Quão ruim pode ser? 2 horas depois, eles estavam sentados no chão da sala de estar, comendo pizza de entrega e rindo de como Rafael havia conseguido queimar água tentando fazer macarrão. Eu realmente não entendo como isso é possível, Marina disse ainda rindo. Era literalmente água fervendo. Aparentemente, se você esquecer que ela está no fogo por tempo suficiente, ela evapora e queima o fundo da panela, Rafael explicou, parecendo genuinamente perplexo. Quem sabia? Literalmente todo mundo que já cozinhou, Marina respondeu. Tudo bem, amanhã vou te ensinar o básico. E quando digo básico, digo como não queimar a cozinha. Promete? Rafael perguntou. Prometo. Marina disse e então ficou séria. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que é tão importante para você aprender essas coisas? Você pode contratar qualquer um para cozinhar, limpar, cuidar da sua casa. Rafael ficou quieto por um momento, brincando com um pedaço de pizza. Porque eu quero ser o tipo de pessoa que você pode amar, ele disse finalmente. Marina sentiu o coração parar. Rafael, desculpe, ele disse rapidamente. Foi muito direto, não foi? Eu ainda estou aprendendo como fazer isso. Fazer o quê? Ser vulnerável, Rafael admitiu. Dizer o que estou realmente pensando em vez de dizer o que acho que a outra pessoa quer ouvir. Marina se moveu no chão até ficar mais perto dele. Posso te dizer um segredo? Claro, você não precisa aprender a ser alguém que eu possa amar, ela disse gentilmente. Você já é. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez corar. Marina... Eu sei que é cedo para dizer isso, ela continuou. E eu sei que nossa situação é complicada, mas eu acho que estou me apaixonando por você. Não pelo Rafael Montenegro, CEO, mas pelo Rafael que se preocupa em saber o nome do porteiro, que faz anotações nos livros e que queima água tentando cozinhar. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, e Marina começou a se preocupar que havia dito demais, muito cedo. Marina, ele disse finalmente, eu não acho que estou me apaixonando por você. O coração de Marina afundou. Oh, eu sei que estou me apaixonando por você. Rafael continuou sorrindo. Na verdade, acho que já me apaixonei. Marina o encarou, sentindo lágrimas de alívio nos olhos. Sério, completamente sério, Rafael disse se aproximando dela. Eu te amo, Marina Santos. Amo sua coragem, sua gentileza, sua capacidade de me fazer rir e me fazer querer ser melhor. Amo como você me faz sentir que posso ser apenas eu mesmo. Eu te amo também, Marina sussurrou, e então Rafael a beijou, e dessa vez não havia nada de falso ou hesitante no beijo. Era real, profundo e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Rafael disse, o que fazemos agora? Agora, Marina disse, vamos descobrir como fazer isso funcionar. De verdade. Juntos? Juntos. Marina confirmou. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. 2 semanas depois, Marina estava oficialmente vivendo o que ela secretamente chamava de período de lua de mel. Ela havia aceitado a proposta de trabalho de Rafael, depois de fazer algumas modificações no contrato, com a ajuda de um advogado que Rafael insistiu em pagar. E os dias se transformaram em uma mistura perfeita de reuniões criativas e momentos românticos. Rafael, por sua vez, estava descobrindo os prazeres simples da vida, como acordar com mensagens de bom dia, ter alguém para quem ligar quando algo interessante acontecia no trabalho e, principalmente, ter alguém que o fazia rir todos os dias. Era uma quarta-feira ensolarada quando tudo começou a desmoronar. Marina estava no apartamento de Rafael, trabalhando no roteiro do primeiro vídeo da série, quando seu telefone tocou.
Ela olhou a tela e gemeu. Problema? Rafael perguntou, erguendo os olhos do laptop. Minha mãe, Marina disse, atendendo. Oi, mãe. Marina, filha. Preciso falar com você urgentemente. A voz de Cláudia Santos soou tensa pelo telefone. Aconteceu alguma coisa? Posso ir ao seu apartamento agora? É sobre esse namorado que você está escondendo de mim. Marina sentiu o estômago afundar. Mãe, eu não estou escondendo ninguém. Marina, eu não nasci ontem. Cláudia interrompeu. Recebi ligações de 3 vizinhas suas contando sobre o rapaz rico e bonito que você anda trazendo. E depois descobri que você saiu do emprego na loja para trabalhar com vídeos. Querida, você vai me explicar o que está acontecendo ou eu vou ter que descobrir por mim mesma. Marina olhou para Rafael, que estava claramente tentando não escutar, mas falhando miseravelmente. Tudo bem, mãe. Vou explicar tudo. Você pode vir ao meu apartamento em 1 hora? Estarei aí em 40 minutos, Cláudia disse e desligou. Marina deixou o telefone cair no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Problema? Ela anunciou. Sua mãe? Rafael perguntou gentilmente. Minha mãe, Marina confirmou, que aparentemente descobriu sobre você através da rede de fofoca das vizinhas e agora quer explicações. Rafael fechou o laptop. Quer que eu vá com você? Marina o encarou como se ele tivesse sugerido saltar de paraquedas sem equipamento. Rafael, não, você não entende. Minha mãe é intensa. Intensa como? Intensa como vai fazer 50 perguntas pessoais nos primeiros 5 minutos e decidir se você é bom o suficiente para a filha dela, baseado nas suas respostas, Marina explicou. Intensa como já assustou 3 namorados meus só olhando para eles. Rafael sorriu. Marina, eu administro uma empresa com 200 funcionários e lido com investidores hostis regularmente. Acho que consigo lidar com sua mãe. Rafael, minha mãe criou 5 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Marina disse seriamente. Ela tem superpoderes para detectar mentiras e má intenções. E você, bem, você é exatamente o tipo de homem que ela vai assumir que está brincando comigo. Por que ela assumiria isso? Marina gesticulou vagamente na direção dele. Porque você é rico, bonito, bem-sucedido. E eu sou... eu. Rafael se levantou e foi até ela, pegando suas mãos. Marina, você é inteligente, talentosa, engraçada, bondosa e a mulher mais incrível que eu já conheci. Qualquer mãe ficaria orgulhosa de ter você como filha. Você claramente não conhece minha mãe, Marina murmurou, mas sorriu apesar de tudo. Então me deixe conhecê-la, Rafael disse. Se vamos fazer isso funcionar, eu quero conhecer sua família e quero que eles me conheçam também. Marina o estudou por um longo momento. Você tem certeza? Porque uma vez que você conhecer minha mãe, não há como voltar atrás. Ela vai ter opiniões sobre você, sobre nós, sobre tudo. Estou pronto, Rafael disse com confiança. 1 hora depois, Marina estava abrindo a porta de seu apartamento para uma mulher pequena, mas imponente, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que pareciam capazes de ver através de qualquer fachada. Mãe, Marina disse, abraçando Cláudia. Entre. Cláudia entrou e imediatamente notou Rafael, que se levantou educadamente do sofá. Por um momento, houve um silêncio tenso enquanto mãe e namorado se avaliavam mutuamente. Então você é o famoso Rafael, Cláudia disse finalmente. Senhorita Santos, Rafael disse, se aproximando com a mão estendida. É um prazer conhecê-la. Marina fala muito sobre você. Cláudia apertou a mão dele, mas Marina podia ver que estava em modo análise total. E o que exatamente ela fala sobre mim? Que você é a mulher mais forte que ela conhece. Rafael respondeu sem hesitar. Que você ensinou a ela tudo sobre trabalho duro e integridade. E que ela tem muita sorte de ter você como mãe. Marina piscou, surpresa. Ela havia dito todas essas coisas sobre sua mãe para Rafael, mas não esperava que ele se lembrasse dos detalhes. Cláudia estudou Rafael por mais alguns segundos. Então, assentiu uma vez. Sente-se, Rafael. Vamos conversar. Pelos próximos 40 minutos, Marina assistiu sua mãe submeter Rafael ao que ela secretamente chamava de o interrogatório. Cláudia queria saber tudo. Onde Rafael havia crescido, como havia construído sua carreira, quais eram suas intenções com Marina, se ele era religioso, se queria filhos, se sabia cozinhar, se havia sido casado antes. Rafael respondeu a tudo com paciência e honestidade, inclusive admitindo que não sabia cozinhar, mas estava aprendendo, e que suas últimas namoradas haviam sido mais interessadas em seu dinheiro do que nele como pessoa. E você acha que Marina é diferente?
Cláudia perguntou. Sei que Marina é diferente, Rafael respondeu. Ela se escondeu literalmente entre minhas pernas para fugir do ex-namorado, sem fazer ideia de quem eu era. Ela me ensinou a usar uma lavanderia comunitária e me fez perceber que eu não sabia nem o nome do porteiro do meu prédio. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor, não por causa do que eu tenho, mas por causa de quem eu sou quando estou com ela. Marina sentiu os olhos lacrimejarem. Cláudia, no entanto, não parecia impressionada. Palavras bonitas, ela disse. Mas e quando a novidade passar? E quando você se cansar de brincar de ser normal? Rafael ficou quieto por um momento e Marina prendeu a respiração. Senhora Santos, ele disse finalmente. Posso contar uma história? Cláudia assentiu. Na semana passada, Marina me ensinou a fazer compras no mercado da feira. Era uma manhã de sábado e eu poderia estar fazendo qualquer coisa, jogando golfe, indo a um spa, viajando para qualquer lugar do mundo. Em vez disso, passei 3 horas andando por barracas de frutas, ouvindo Marina negociar preços e conversar com pessoas que ela conhece há anos. E foram as 3 horas mais felizes que tive em meses, Rafael disse simplesmente. Não porque era exótico ou diferente, mas porque estava fazendo parte da vida dela, da vida real dela. E percebi que não quero mais uma vida onde as únicas pessoas que conheço são funcionários e parceiros de negócios. Quero uma vida onde sei o nome dos vizinhos, onde tenho motivos para acordar além de verificar relatórios financeiros. E você acha que Marina pode te dar isso? Cláudia perguntou. Acho que juntos podemos construir isso, Rafael corrigiu. Não quero que Marina se torne parte do meu mundo, nem quero me tornar parte do mundo dela. Quero que criemos um mundo novo, que seja nosso. Marina estava oficialmente chorando agora, tentando discretamente enxugar as lágrimas. Cláudia observou a filha, depois olhou de volta para Rafael. Você a ama? Ela perguntou diretamente. Amo, Rafael respondeu sem hesitação. Muito. Marina, Cláudia se virou para a filha. Você o ama? Sim, mãe, Marina disse, sua voz ligeiramente trêmula. Amo. Cláudia ficou em silêncio por um longo momento, estudando os dois. Finalmente, ela suspirou. Tudo bem, ela disse, mas se você magoá-la, Rafael Montenegro, vai ter que responder para mim. E eu já criei 5 filhos, então sei como lidar com homens que não se comportam. Rafael sorriu. Entendido, senhora. E se eu fizer algo para magoar Marina, você tem minha permissão para me fazer pagar por isso. Ótimo, Cláudia disse, se levantando. Agora alguém vai me fazer um café? Porque preciso ouvir toda a história sobre como vocês se conheceram e tenho a sensação de que vai ser interessante. Enquanto Rafael ia preparar café, sob a supervisão cuidadosa de Marina, para evitar mais acidentes culinários, Cláudia puxou a filha para o lado. Ele parece genuíno, ela disse em voz baixa. Mãe, ele é genuíno, Marina respondeu. Eu sei que é difícil de acreditar, mas, na verdade, não é. Cláudia a interrompeu. Sabe como eu sei? Como? Porque quando ele fala sobre você, seus olhos brilham do mesmo jeito que os seus brilham quando você fala sobre ele, Cláudia disse. É porque quando eu perguntei sobre suas intenções, ele não falou sobre o futuro como se fosse um plano de negócios. Ele falou como se fosse um sonho. Marina abraçou a mãe. Obrigada. Pelo quê? Por dar uma chance para ele. Por ver nele o que eu vejo. Só não me deixe de fora da vida de vocês, Cláudia disse. Promete? Prometo, Marina disse. E quando Rafael voltou com o café, encontrou as 2 mulheres mais importantes da sua vida sorrindo. O resto da tarde passou rapidamente, com Cláudia ouvindo a história, editada, de como eles se conheceram, Rafael aprendendo sobre a família de Marina e Marina se sentindo mais feliz do que havia se sentido em anos. Quando Cláudia finalmente foi embora, ela abraçou Rafael na porta. Bem-vindo à família, ela sussurrou em seu ouvido. Mas lembre-se do que eu disse. Lembro, Rafael prometeu. Depois que Cláudia saiu, Marina desabou no sofá, exausta. Bem, isso poderia ter sido pior. Sua mãe é incrível, Rafael disse, se sentando ao lado dela. Intimidante, mas incrível. Ela gostou de você, Marina disse. O que é um milagre, considerando que ela ainda fala mal do meu ex-namorado do ensino médio. Rafael riu, puxando Marina para mais perto. Estou honrado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade. Então, Rafael se lembrou de algo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando sua mãe perguntou sobre minhas intenções, eu percebi que nunca conversamos realmente sobre o futuro, sobre onde queremos que isso vá. Marina se tensionou ligeiramente. E onde você quer que isso vá? Rafael a fez olhar para ele. Honestamente, eu quero tudo. Quero acordar com você todos os dias. Quero conhecer mais da sua família. Quero viajar contigo. Quero construir algo juntos.
Quero casar com você algum dia. Marina sentiu o coração parar. Rafael, desculpe, ele disse rapidamente. É muito cedo para falar sobre isso, não é? Não, Marina o interrompeu. Não é muito cedo. É assustador, mas não é muito cedo. Assustador por quê? Marina suspirou. Porque eu quero a mesma coisa, e isso me apavora, porque nossa história toda começou com uma mentira, e às vezes tenho medo de que seja boa demais para ser verdade. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu. Nossa história não começou com uma mentira, ele disse. Começou com você sendo corajosa o suficiente para pedir ajuda, e eu sendo corajoso o suficiente para oferecê-la. Tudo que veio depois disso foi real. Cada conversa, cada riso, cada momento, tudo real. E se não der certo? Marina sussurrou. E se der? Rafael rebateu. Marina, eu não posso prometer que vamos ser perfeitos. Posso prometer que vou lutar por nós todos os dias. Marina o encarou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Eu também vou lutar por nós. Rafael sorriu, inclinando-se para beijá-la. Então vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Marina concordou. Mas no fundo da mente, ambos sabiam que as complicações reais ainda estavam por vir. Porque naquele exato momento, Ricardo estava em seu apartamento, planejando uma forma de provar que Rafael Montenegro não era o homem que parecia ser. 3 dias depois da visita de Cláudia, Marina estava tendo o que definitivamente seria considerado o melhor período profissional de sua vida. O primeiro vídeo da série de empreendedorismo social estava praticamente pronto. Rafael havia adorado seu roteiro e, pela primeira vez, ela se sentia como uma escritora de verdade, não apenas alguém com aspirações. Era uma sexta-feira à tarde, quando tudo desmoronou. Marina estava no escritório de Rafael, revisando o roteiro do segundo vídeo, quando Dona Clara, a secretária, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Montenegro, ela disse, tem um jornalista aqui embaixo que insiste em falar com o senhor sobre questões pessoais. Rafael franziu a testa. Que tipo de questões pessoais? Sobre sua namorada. Dona Clara respondeu, olhando para Marina com simpatia. Ele diz que tem informações que o senhor gostaria de ver antes que saíssem na imprensa. Marina sentiu o sangue gelar. Rafael, mande ele subir, Rafael disse calmamente, e chame segurança para ficar de prontidão. 10 minutos depois, um homem de meia idade com a aparência de quem não dormia há dias entrou no escritório. Marina o reconheceu imediatamente como Carlos Mendoza, um jornalista conhecido por suas reportagens sensacionalistas sobre a vida pessoal de pessoas famosas. Senhor Montenegro, Carlos disse, ignorando completamente Marina. Obrigado por me receber. Oi, senhor Mendoza, Rafael respondeu friamente. O que posso fazer pelo senhor? Na verdade, estou aqui para fazer um favor ao senhor, Carlos disse, abrindo uma pasta. Recebi algumas informações sobre sua namorada que acho que deveria saber antes que se torne público. Marina sentiu o estômago afundar, mas Rafael permaneceu impassível. Que tipo de informações? Carlos espalhou algumas fotografias na mesa. Marina olhou e sentiu o mundo girar. Eram fotos dela e Rafael em todos os seus encontros, algumas tiradas de ângulos que faziam parecer que eles estavam fazendo coisas que definitivamente não estavam fazendo. Como pode ver, Carlos disse com um sorriso desagradável. Alguém tem estado muito interessado em documentar seu relacionamento. Quem? Rafael perguntou, sua voz perigosamente baixa. Um ex-namorado muito dedicado, Carlos respondeu. Ricardo Santos. Ele me procurou com uma história interessante sobre como sua namorada é, na verdade, uma golpista que está usando você para ter acesso à sua fortuna. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é ridículo. É mesmo? Carlos se virou para ela pela primeira vez. Porque, segundo o Sr. Santos, vocês se conheceram em circunstâncias muito convenientes e poucos dias depois, você magicamente conseguiu um emprego trabalhando para ele. Ele também tem evidências de que você mentiu sobre sua educação no currículo que mandou para a empresa. Que evidências? Rafael perguntou. Carlos tirou mais papéis da pasta. Transcripts escolares, histórico de emprego, tudo muito interessante. Marina olhou para os papéis e sentiu suas pernas ficarem fracas. Eram documentos reais sobre sua vida, mas apresentados de uma forma que a fazia parecer mentirosa e manipuladora. Senhor Mendoza, Rafael disse se levantando. Agradeço as informações, mas acho que pode ir embora agora. Claro, Carlos disse, recolhendo os papéis. Só queria dar a oportunidade de você comentar antes da história sair. Será publicada na segunda-feira. Depois que Carlos saiu, o escritório ficou em silêncio absoluto.
Marina estava olhando para as mãos, tremendo ligeiramente, enquanto Rafael estudava as fotografias restantes na mesa. Marina, ele disse finalmente, eu sei como isso parece. Ela disse rapidamente, mas você tem que acreditar em mim. Eu nunca menti para você sobre nada importante. Os pequenos detalhes no currículo, todo mundo exagera um pouco no currículo, não é? E sobre como nos conhecemos. Marina, pare, Rafael disse gentilmente. Respire. Ela o encarou tentando ler sua expressão. Você acredita em mim? Rafael ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Acredito, ele disse finalmente. Mas isso não muda o fato de que temos um problema. Que tipo de problema? Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Marina, minha empresa está prestes a fechar um acordo de fusão de 50 milhões de reais. Qualquer escândalo pessoal pode afetar a confiança dos investidores. E esse tipo de história pode arruinar tudo. Marina terminou, entendendo imediatamente. Rafael, eu sinto muito. Eu nunca quis. Eu sei, Rafael disse, se aproximando dela. Não é sua culpa. É do Ricardo, que aparentemente está disposto a destruir sua vida para tentar recuperá-la. O que fazemos? Rafael ficou quieto por um longo momento, claramente pensando. Precisamos antecipar a história, contar nossa versão antes que a dele saia. Como? Uma entrevista, Rafael disse. Honesta, aberta, onde contamos exatamente como nos conhecemos e como nosso relacionamento se desenvolveu. Marina balançou a cabeça. Rafael, isso vai expor nossa vida inteira. Vai expor você. Seus negócios, nossos negócios, Rafael corrigiu. E você está certa, vai expor tudo, mas é melhor do que deixar Ricardo controlar a narrativa. Marina se sentou pesadamente na cadeira. Não posso pedir para você fazer isso. Não posso pedir para você arriscar tudo por mim. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina, você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Porque eu te amo. E porque não vou deixar Ricardo destruir algo bonito só porque ele não pode aceitar que você seguiu em frente. E se não der certo? Marina sussurrou. E se os investidores se afastarem? E se você perder tudo? Então eu perco tudo, Rafael disse simplesmente. Mas pelo menos perco lutando por algo que vale a pena. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Por que você faria isso por mim? Por que você faria o mesmo por mim? Rafael respondeu sem hesitação. E porque uma vida sem você não vale a pena ser vivida, mesmo que seja uma vida com muito dinheiro. Marina o encarou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Ok, fazemos a entrevista. Tem certeza? Tenho certeza, Marina disse se levantando. Mas primeiro precisamos confrontar Ricardo. Rafael piscou. Marina, não acho que seja uma boa ideia. Rafael, ele não vai parar, Marina disse, sua voz ficando mais firme. Ele vai continuar inventando histórias, tirando fotos, tentando nos separar. A única forma de parar isso é encará-lo diretamente. Então vamos encará-lo juntos, Rafael disse. Não, Marina balançou a cabeça. Isso é entre mim e ele. Preciso fazer isso sozinha. Rafael a encarou com preocupação. Marina, confia em mim, ela disse. Por favor, preciso fazer isso. Rafael hesitou, depois assentiu relutantemente. Tudo bem, mas vou estar esperando do lado de fora. E se você precisar de ajuda, vou gritar bem alto, Marina prometeu tentando sorrir. Uma hora depois, Marina estava parada em frente ao apartamento de Ricardo, respirando fundo antes de tocar a campainha. Quando ele abriu a porta, ela pôde ver a surpresa em seus olhos rapidamente sendo substituída por algo que parecia vitória. Marina, ele disse sorrindo. Que surpresa. Entre. Não vou entrar, Marina disse firmemente. Vou falar e você vai escutar. Ricardo cruzou os braços, claramente divertido. Tudo bem, fale. Você precisa parar, Marina disse. Precisa parar de me seguir, de tirar fotos, de tentar destruir minha vida. Eu não estou tentando destruir sua vida, Ricardo respondeu. Estou tentando salvá-la. Você não vê que esse cara está apenas brincando com você? Rafael não está brincando comigo. Marina, você realmente acha que um milionário como Rafael Montenegro vai levar a sério uma garota como você? Ricardo perguntou, sua voz ficando mais cruel. Você acha que ele vai casar com você? Ter filhos com você? Apresentar você para a família dele? Sim, Marina disse simplesmente. Acho que sim. Ricardo riu com desdém. Marina, você sempre foi ingênua, mas isso é ridículo. Homens como ele não ficam com mulheres como você. Eles brincam um pouco, se divertem e depois voltam para seu próprio mundo. Homens como ele? Marina repetiu, sentindo a raiva crescer. E mulheres como eu? Você sabe exatamente o que eu quero dizer, Ricardo disse. Você não tem dinheiro, não tem status, não tem educação superior. O que você pode oferecer para ele? Marina o encarou por um longo momento e, pela primeira vez, sentiu pena de Ricardo em vez de raiva. Sabe qual é a diferença entre você e Rafael?
ela disse calmamente. Me ilumine. Rafael me ama não apesar de quem eu sou, mas por causa de quem eu sou, Marina disse. Ele não quer que eu mude para me encaixar no mundo dele. Ele quer construir um mundo novo comigo. E você nunca me amou de verdade. Você se apaixonou pela versão de mim que existia na sua cabeça. E quando eu não correspondia a essa fantasia, você decidiu que o problema era comigo. Ricardo ficou em silêncio, mas Marina podia ver que suas palavras haviam atingido o alvo. Eu não vou voltar para você, Ricardo, ela continuou. Nunca. Não porque Rafael é rico, mas porque ele me trata com respeito. Ele me ouve quando falo. Ele me apoia quando preciso. E, principalmente, ele me deixa ser eu mesma. Marina. Ricardo tentou, mas ela o interrompeu. Não, ela disse firmemente. Acabou. Se você publicar essa história, se continuar nos perseguindo, se tentar prejudicar Rafael de qualquer forma, eu vou processar você por assédio. E dessa vez, eu tenho os recursos para fazer isso acontecer. Ricardo a encarou com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia medo. Você mudou, ele disse finalmente. Sim, Marina concordou. Mudei. Aprendi a me valorizar e aprendi que mereço alguém que me ame completamente, não alguém que queira me moldar à sua conveniência. Marina se virou para sair, mas Ricardo a chamou. Marina, você vai se arrepender disso. Quando ele te magoar, quando ele te deixar, lembre-se de que eu avisei. Marina se virou uma última vez. Ricardo, se Rafael me magoar algum dia, pelo menos será porque as coisas não deram certo entre duas pessoas que se amavam de verdade. Isso ainda será melhor do que ficar com alguém que nunca me conheceu realmente. Com isso, ela se afastou, deixando Ricardo parado na porta com uma expressão de derrota. Rafael estava esperando no carro como prometido, e quando Marina entrou, ele imediatamente perguntou: como foi? Difícil, Marina admitiu, mas necessário. Acho que ele entendeu a mensagem. Ele vai parar com a história? Marina suspirou. Não sei, talvez. Mas mesmo que pare, o estrago já pode estar feito. Outras pessoas podem ter visto as fotos, ouvido as histórias. Rafael pegou a mão dela. Então fazemos o que planejamos. Contamos nossa história primeiro. Marina assentiu. Vamos fazer isso. Juntos? Juntos, Marina confirmou. Mas enquanto voltavam para o apartamento de Rafael, nenhum dos dois sabia que Ricardo, consumido pela raiva e pelo orgulho ferido, já havia decidido que se não podia ter Marina, pelo menos garantiria que Rafael a perdesse também. E ele tinha um plano que ia muito além de simples fofocas na imprensa. A verdadeira tempestade estava apenas começando. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Ela e Rafael haviam passado o fim de semana, preparando-se para a entrevista que dariam naquela tarde. Mas algo não parecia certo. Era muito quieto. Nem Ricardo havia tentado contatá-la, nem o jornalista Carlos Mendoza havia ligado para confirmar detalhes da história. Talvez ele tenha desistido, Rafael disse durante o café da manhã, mas Marina podia ver a preocupação em seus olhos. Ou talvez esteja planejando algo pior, Marina murmurou. Sua intuição se provou correta quando Rafael chegou ao escritório e encontrou Dona Clara em pânico total. Senhor Montenegro, graças a Deus você chegou, ela disse, praticamente correndo até ele. Tem uma situação. Que tipo de situação? Os investidores da fusão estão cancelando as reuniões, todos eles, e a diretoria marcou uma reunião de emergência para as 10 horas. Rafael sentiu o sangue gelar. Por quê? Dona Clara entregou a ele uma pilha de jornais e printouts de sites de notícias. Por isso, Rafael olhou as manchetes e sentiu o mundo desmoronar. CEO multimilionário em escândalo amoroso com suposta golpista. Rafael Montenegro, vítima de esquema elaborado de extorsão. Empresário famoso manipulado por namorada interesseira. Mas a pior de todas estava na primeira página do maior jornal econômico do país. Montenegro Enterprises em crise. Investidores questionam julgamento do CEO após escândalo pessoal. Meu Deus! Rafael murmurou lendo os artigos. As histórias não eram apenas sobre ele e Marina, eram sobre sua capacidade de liderar a empresa, sobre suas decisões de negócios sendo questionadas, sobre investidores perdendo confiança. Senhor Montenegro, Dona Clara disse gentilmente, a senhorita Marina ligou. Ela viu as notícias e está vindo para cá. Rafael assentiu, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Em uma única manhã, tudo o que ele havia construído estava sendo questionado por causa de sua vida pessoal. 15 minutos depois, Marina chegou ao escritório, claramente abalada. Rafael, eu vi as notícias. Eu sinto muito... Como assim? Ele não apenas vazou a história para um jornalista, Rafael explicou. Ele a vendeu para vários veículos diferentes, cada um com um ângulo diferente. E pior, ele conseguiu de alguma forma conectar nossa situação
relação pessoal com a saúde financeira da empresa. Marina leu por cima dos artigos, ficando cada vez mais pálida. Rafael, eles estão dizendo que eu sou uma golpista, que planejei tudo para ter acesso ao seu dinheiro. E estão dizendo que meu julgamento está comprometido, que não sou mais capaz de liderar a empresa. Rafael acrescentou amargamente. Dona Clara tossiu discretamente. Senhor Montenegro, a reunião da diretoria é em 20 minutos. Rafael assentiu. Marina, preciso lidar com isso. Você pode... Eu vou embora. Marina disse rapidamente. Vou sair da sua vida para que você possa resolver isso. O quê? Não. Rafael a segurou pelos ombros. Marina, não é assim que vamos resolver isso. Rafael, olhe ao seu redor. Marina gesticulou para os jornais. Sua empresa está em crise por minha causa. Seus investidores estão fugindo por minha causa. Eu não posso deixar você perder tudo por mim. Marina, se você sair agora vai confirmar tudo o que eles estão dizendo. Rafael argumentou. Vai parecer que você realmente era uma golpista que fugiu quando foi descoberta. Marina ficou em silêncio, processando suas palavras. Então, o que fazemos? Fazemos o que planejamos. Rafael disse determinadamente. Lutamos, juntos. A reunião da diretoria foi tão brutal quanto Rafael esperava. 8 homens em ternos caros o encararam com expressões que variavam de desapontamento a raiva absoluta. Rafael, disse Herbert Morrison, o presidente do conselho, você tem ideia do estrago que isso causou? Tenho uma ideia bem clara, Herbert. Rafael respondeu calmamente. Os investidores da Keitech cancelaram a fusão, disse outro diretor. 50 milhões de reais perdidos. A Yamamoto Industries está reconsiderando nossa parceria, acrescentou um terceiro. E nossa reputação no mercado está abalada, finalizou Herbert. Tudo por causa dessa situação sua. Rafael respirou fundo. Senhores, entendo a preocupação de vocês, mas minha vida pessoal não deveria afetar... Não deveria, mas afeta. Herbert o interrompeu. Rafael, você é o rosto desta empresa. Suas decisões, seu julgamento, sua reputação, tudo isso reflete em nós. E vocês acham que meu julgamento está comprometido? Rafael perguntou. Os diretores trocaram olhares. Finalmente, Herbert falou. Achamos que você precisa tomar uma decisão. Sua empresa ou sua namorada? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o peso das palavras. E se eu recusar a escolher? Então talvez seja hora de considerarmos uma mudança de liderança, Herbert disse friamente. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Aqueles homens, alguns dos quais ele considerava amigos, estavam dispostos a tirá-lo da empresa que ele havia ajudado a construir por causa de sua vida pessoal. Quanto tempo eu tenho? Rafael perguntou. Até o final da semana, Herbert respondeu. Resolva essa situação ou nós resolveremos por você. Quando Rafael saiu da reunião, encontrou Marina esperando ansiosamente no seu escritório. Como foi? Ela perguntou. Rafael se sentou pesadamente na cadeira. Eles me deram um ultimato. Você ou a empresa. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Rafael, e antes que você diga qualquer coisa, Rafael levantou a mão. A resposta é não. Não vou escolher a empresa em vez de você. Mas você tem que escolher, Marina exclamou. Rafael, essa empresa é sua vida, é tudo que você construiu. Não, Rafael disse, se levantando e indo até ela. Era minha vida antes de te conhecer. Agora você é minha vida. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eu não posso deixar você fazer isso. Não posso deixar você jogar tudo fora por mim. Marina, me escute. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Se eu escolher a empresa e perder você, o que eu realmente terei ganho? Dinheiro, status, uma vida vazia onde eu trabalho 16 horas por dia e volto para casa para um apartamento silencioso. Mas se você me escolher e perder a empresa, se eu te escolher, Rafael a interrompeu, terei algo pelo que vale a pena lutar. Terei amor, parceria, uma vida real. E posso construir outra empresa, mas não posso construir outro você. Marina estava chorando abertamente agora. Rafael, isso não é justo. Você não deveria ter que escolher. Você tem razão, Rafael concordou. Não deveria, mas é a situação em que estamos, e eu já fiz minha escolha. E se eu tomar a decisão por você? Marina perguntou em voz baixa. Rafael a encarou com medo. O que você quer dizer? E se eu sair? E se eu simplesmente desaparecer da sua vida para que você possa manter sua empresa? Marina, não. Rafael, pense logicamente, Marina disse, enxugando as lágrimas. Se eu sair, os escândalos vão morrer. Os investidores vão voltar. Você pode manter tudo o que construiu. E eu vou passar o resto da minha vida me odiando por ter deixado você ir embora. Rafael disse firmemente. Marina, não me peça para fazer isso.
Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Marina suspirou. Existe uma terceira opção, ela disse lentamente. Qual? Nós lutamos, Marina disse, sua voz ficando mais forte. Não fugimos, não nos escondemos, não deixamos Ricardo ganhar. Lutamos. Como? Marina respirou fundo. Primeiro, fazemos aquela entrevista que planejamos, mas não apenas contamos nossa história, mostramos quem realmente somos, mostramos que nosso relacionamento não é uma farsa ou um esquema. E segundo, eu provo que sou mais do que apenas uma namorada interesseira, Marina disse determinadamente. Eu mostro que posso contribuir para sua empresa, que posso ser um ativo, não uma responsabilidade. Rafael a encarou com admiração. Marina, você não precisa provar nada para ninguém. Preciso sim, Marina disse. Preciso provar para eles, preciso provar para mim mesma e preciso provar que nós juntos somos mais fortes do que separados. Como você pretende fazer isso? Marina sorriu pela primeira vez naquele dia e havia algo de determinação feroz em seus olhos. Lembra daqueles projetos seus que a diretoria considera riscos desnecessários? Sim. E se mostrássemos que não são riscos? E se mostrássemos que são exatamente o que a empresa precisa para se diferenciar no mercado? Rafael começou a entender onde ela queria chegar. Marina, isso seria um projeto enorme. Então é bom que tenhamos uma semana, Marina disse. Rafael, você tem todos os dados, todas as pesquisas, todos os planos. Eu tenho as habilidades de comunicação e apresentação. Juntos podemos criar algo que vai fazer a diretoria repensar tudo. Rafael a encarou por um longo momento. Depois começou a sorrir. Você está sugerindo que declaremos guerra à diretoria? Estou sugerindo que mostremos a eles do que somos capazes quando trabalhamos juntos. Marina corrigiu. Estou sugerindo que, em vez de escolher entre amor e negócios, provemos que podem ser a mesma coisa. Rafael puxou Marina para um abraço apertado. Eu te amo tanto, ele murmurou em seu ouvido. Eu também te amo, Marina respondeu. Agora vamos salvar nossa empresa. Nossa empresa? Rafael perguntou sorrindo. Nossa empresa, Marina confirmou. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Durante os próximos 3 dias, Marina e Rafael trabalharam como nunca haviam trabalhado em suas vidas. O escritório de Rafael se transformou em um centro de comando, com quadros brancos cobertos de estratégias, pilhas de pesquisas e análises de mercado e 2 pessoas funcionando com muito pouco sono e muita determinação. Marina havia se revelado não apenas uma excelente escritora, mas uma estrategista brilhante. Ela conseguia pegar os dados complexos de Rafael e transformá-los em apresentações que eram ao mesmo tempo informativas e emocionalmente envolventes. Olhe isso, Marina disse na manhã de quarta-feira, mostrando a Rafael um gráfico que havia criado. Se você implementar apenas 3 dos seus projetos de sustentabilidade, pode reduzir os custos operacionais em 15% nos próximos 2 anos. Rafael estudou os números impressionado. Como você calculou isso? Peguei seus dados sobre eficiência energética, desperdício de materiais e otimização de processos e cruzei com as economias projetadas, Marina explicou. Rafael, você não estava apenas sendo idealista com esses projetos. Estava sendo inteligente comercialmente. Por que a diretoria não viu isso? Porque você estava apresentando como projetos de responsabilidade social, não como estratégias de negócios, Marina disse. Eles ouviram fazer o bem e pararam de escutar antes de chegar na parte sobre fazer dinheiro. Rafael balançou a cabeça admirado. Como você aprendeu a ver isso? Perspectiva externa, lembra? Marina sorriu. Além disso, quando você está lutando para sobreviver financeiramente a vida toda, você desenvolve um bom olho para a eficiência. Na quinta-feira, eles tinham uma apresentação completa que não apenas defendia os projetos de Rafael, mas mostrava como eles poderiam posicionar a Montenegro Enterprises como líder em uma nova era de negócios sustentáveis e socialmente responsáveis. E a entrevista? Rafael perguntou. Marcada para amanhã de manhã, Marina respondeu. Com a Patrícia Nascimento da TV Globo, ela prometeu uma abordagem justa. Você tem certeza de que está pronta para isso? Marina fez uma pausa, considerando a pergunta honestamente. Estou apavorada, ela admitiu, mas estou pronta. E você? Pronto para defender a mulher que amo e a empresa que construí ao mesmo tempo? Rafael sorriu.
Nunca estive tão pronto para algo na minha vida. A entrevista na sexta-feira de manhã foi transmitida ao vivo no programa de maior audiência da televisão brasileira. Marina e Rafael se sentaram lado a lado, de mãos dadas, encarando Patrícia Nascimento com uma mistura de nervosismo e determinação. Vamos começar com a pergunta que todos querem saber, Patrícia disse. Como vocês realmente se conheceram? Marina respirou fundo e contou a história verdadeira. Sobre Ricardo, sobre se esconder entre as pernas de Rafael, sobre o acordo falso que se tornou real. Ela foi honesta sobre suas inseguranças, sobre suas dúvidas, sobre como foi difícil navegar o relacionamento com alguém tão diferente de seu mundo. Rafael falou sobre como Marina havia mudado sua perspectiva, sobre como ela o havia ensinado a ver além dos números e relatórios, sobre como ela havia se tornado não apenas sua parceira romântica, mas sua parceira em tudo. Patrícia se virou para ela. Como você responde às acusações de que está usando Rafael por seu dinheiro? Posso entender por que as pessoas pensariam isso. Marina respondeu calmamente. A diferença socioeconômica entre nós é óbvia, mas posso dizer duas coisas. Primeiro, eu me apaixonei por Rafael antes de saber quem ele era profissionalmente. E segundo, ela sorriu. Se eu fosse uma golpista, seria muito ruim no meu trabalho, porque estou ajudando ele a fazer mais dinheiro, não menos. Como assim? Rafael se inclinou para a frente. Patrícia, Marina não é apenas minha namorada, ela se tornou uma consultora valiosa para a empresa. Nos últimos dias, ela me ajudou a ver oportunidades de negócio que eu estava perdendo há anos. Podem dar um exemplo? Marina e Rafael trocaram um olhar. Depois Marina assentiu. Era o momento de apostar tudo. Podemos fazer melhor que um exemplo, Rafael disse. Podemos mostrar exatamente o que Marina trouxe para a empresa. Eles passaram os próximos 15 minutos da entrevista apresentando uma versão condensada de seu projeto, mostrando como a sustentabilidade e a responsabilidade social poderiam ser não apenas eticamente corretas, mas lucrativamente inteligentes. Isso é impressionante, Patrícia disse quando terminaram. Vocês desenvolveram isso juntos? Juntos, Marina confirmou. Rafael tinha todas as ideias e dados. Eu apenas ajudei a ver como apresentá-los de forma que fizessem sentido, tanto humano quanto comercial. E quanto ao ex-namorado que iniciou essa controvérsia? Marina suspirou. Ricardo está magoado, e entendo isso, mas tentativa de destruir minha felicidade não vai trazer a dele de volta. Espero que ele encontre paz e amor verdadeiro com alguém que possa retribuir seus sentimentos. Quando a entrevista terminou, tanto Marina quanto Rafael sentiram que haviam dado o melhor de si. Agora era questão de esperar para ver se seria suficiente. A resposta veio mais rápido do que esperavam. 2 horas depois da entrevista, o telefone de Rafael tocou. Era Herbert Morrison. Rafael. A voz dele soou diferente. Surpresa, talvez até impressionada. Acabei de assistir sua entrevista. E recebi 4 ligações nos últimos 15 minutos, Herbert disse. 2 novos investidores interessados na fusão e 2 clientes que querem discutir projetos de sustentabilidade. Rafael sentiu o coração acelerar. Herbert, Rafael, quero marcar uma reunião. Você, Marina, e a diretoria. Queremos ouvir mais sobre esses projetos que vocês apresentaram na TV. Quando? Segunda-feira de manhã. E Rafael, sim? Traga todas as pesquisas e dados que vocês têm. Parece que subestimamos vocês dois. Quando Rafael desligou, Marina estava olhando para ele com expectativa ansiosa. Bem? Ela perguntou. Rafael a pegou nos braços e a girou no ar. Conseguimos! Eles querem nos ouvir. Marina riu aliviada e exultante. Conseguimos mesmo? Conseguimos, Rafael confirmou, beijando-a. Juntos. Mas enquanto eles comemoravam, nenhum dos dois sabia que Ricardo estava assistindo à entrevista de seu apartamento, consumido por uma raiva que havia se transformado em algo muito mais perigoso. Ver Marina e Rafael triunfantes, vê-los claramente apaixonados e bem-sucedidos, havia quebrado algo dentro dele. E pessoas quebradas, às vezes, fazem coisas desesperadas. O fim de semana passou em uma mistura de preparação intensa para a reunião de segunda e momentos roubados de celebração. Marina e Rafael sabiam que haviam ganhado uma batalha, mas a guerra ainda não estava vencida. Era domingo à noite quando Marina recebeu uma ligação que mudou tudo. Marina! A voz do outro lado da linha era de sua irmã mais nova, Júlia, e ela estava claramente chorando. Júlia, o que aconteceu? É a mamãe, Júlia soluçou. Ela está no hospital. Ela teve um ataque cardíaco. Marina sentiu o mundo parar. O quê? Como? Quando? Há algumas horas. Eu tentei te ligar antes, mas seu telefone estava desligado. Marina, você precisa vir. Os médicos disseram que é sério.
Marina estava tremendo quando desligou o telefone. Rafael, que havia ouvido a conversa, já estava pegando as chaves do carro. Vamos, ele disse simplesmente. Rafael, você não precisa... Marina, ele a interrompeu gentilmente. Sua família é minha família. Vamos. O hospital estava em São José dos Campos, a 2 horas de São Paulo. Durante toda a viagem, Marina oscilou entre o pânico e o torpor, enquanto Rafael dirigiu em silêncio, ocasionalmente apertando sua mão em apoio. Quando chegaram ao hospital, encontraram Júlia e os outros irmãos de Marina na sala de espera. Todos abraçaram Marina, e ela pôde ver o alívio em seus rostos quando Rafael apareceu atrás dela. Como ela está? Marina perguntou. Estável, mas grave, respondeu Carlos, o irmão mais velho. O médico disse que o estresse pode ter sido um fator. Marina sentiu uma punhalada de culpa. Estresse? Marina, Júlia disse gentilmente. Ela tem estado preocupada com toda a situação da mídia, com os jornais falando mal de você, com as pessoas fazendo comentários. Isso é culpa minha, Marina sussurrou. Não é, Rafael disse firmemente. É culpa do homem que decidiu tornar público algo que deveria ter permanecido privado. Eles passaram a noite no hospital, revezando para ficar com Cláudia. Na madrugada de segunda-feira, ela finalmente acordou fraca, mas lúcida. Marina, ela sussurrou quando viu a filha. Estou aqui, mãe, Marina disse, segurando sua mão. Estou aqui. E Rafael? Rafael se aproximou da cama. Estou aqui também, dona Cláudia. Cláudia sorriu fracamente. Vocês precisam ir. Vocês têm aquela reunião importante hoje. Mãe, a reunião não importa, Marina protestou. Importa sim, Cláudia disse com mais força. Vocês lutaram por isso. Não vão desistir agora por minha causa. Dona Cláudia, Rafael começou. Rafael, Cláudia o interrompeu. Você me prometeu que cuidaria da Marina. Cuidar dela significa apoiar seus sonhos, não deixar que ela os abandone por mim. Marina estava chorando. Mãe, eu não posso te deixar aqui. Você não está me deixando, Cláudia disse. Você está fazendo o que eu te ensinei, lutando pelo que é importante, e seus irmãos vão cuidar de mim. Mas, nada de mas, Cláudia disse com a firmeza que Marina conhecia tão bem. Vocês vão para essa reunião, vão mostrar para essas pessoas do que vocês são capazes, e depois vocês voltam e me contam tudo. Marina olhou para Rafael, que assentiu ligeiramente. Mãe, se a senhora tem certeza... Tenho certeza, Cláudia disse. Agora me deem um beijo e vão salvar a empresa de vocês. Foram 3 horas da manhã até São Paulo. Rafael dirigindo enquanto Marina alternava entre chorar e revisar suas anotações para a apresentação. Quando chegaram ao prédio da Montenegro Enterprises às 9 horas, ambos estavam exaustos, emocionalmente drenados, mas determinados. Pronta? Rafael perguntou no elevador. Pronta? Marina respondeu, e pela primeira vez, ela realmente se sentia assim. A sala de reuniões estava cheia. Toda a diretoria, alguns investidores e até alguns jornalistas financeiros. Marina sentiu uma pontada de nervosismo, mas quando olhou para Rafael, viu confiança e amor em seus olhos. Senhores, Rafael começou, quero apresentar a vocês Marina Santos, que se tornou uma consultora valiosa para esta empresa. Juntos, desenvolvemos uma estratégia que pode não apenas recuperar nossa posição no mercado, mas nos colocar na vanguarda de uma nova era de negócios. Pelos próximos 40 minutos, Marina e Rafael apresentaram sua visão. Mostraram como a sustentabilidade podia ser lucrativa, como a responsabilidade social podia atrair uma nova geração de consumidores, como a empresa podia crescer enquanto fazia a diferença. Marina apresentou os dados com uma clareza e paixão que cativou a sala. Rafael forneceu os detalhes técnicos e financeiros. Juntos, eles pintaram um quadro de futuro que era, ao mesmo tempo, idealista e pragmático. Quando terminaram, a sala ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, Herbert Morrison se levantou. Rafael, Marina, ele disse, isso é impressionante. Obrigado, Rafael respondeu. Mas tenho uma pergunta. Herbert continuou. Marina, você está preparada para assumir um papel oficial na empresa? Porque o que vocês apresentaram aqui exigiria uma implementação dedicada. Marina olhou para Rafael, depois de volta para Herbert. Senhor Morrison, se me derem a oportunidade, posso prometer que darei tudo de mim para fazer esses projetos funcionarem. Que tipo de posição você estaria interessada? Diretora de Estratégia Sustentável. Marina respondeu sem hesitação. Quero trabalhar diretamente com Rafael para implementar essas iniciativas e medir seu impacto tanto social quanto financeiro. Herbert trocou olhares com os outros diretores, depois assentiu. Muito bem,
Vamos votar. 10 minutos depois, Herbert anunciou. Por unanimidade, a diretoria aprova a criação da posição de diretora de estratégia sustentável, a ser ocupada por Marina Santos, efetiva imediatamente. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Sério, sério, Herbert sorriu. E Rafael, queremos implementar esses projetos nos próximos 6 meses. Vocês conseguem fazer isso? Rafael olhou para Marina, que assentiu determinadamente. Conseguimos. Depois que a reunião terminou e todos saíram, Marina e Rafael ficaram sozinhos na sala. Nós conseguimos, Marina disse, ainda em choque. Conseguimos, Rafael confirmou, puxando-a para um abraço. Você conseguiu. Marina, você foi incrível ali dentro. Nós fomos incríveis, Marina corrigiu. Juntos, Rafael a beijou suavemente. Como está se sentindo? Como se finalmente soubesse quem sou, Marina respondeu. E ansiosa para voltar ao hospital e contar tudo para minha mãe. Então vamos, Rafael disse. Rafael? Sim, eu te amo, Marina disse. Não apenas porque você me apoiou ou porque me deu esta oportunidade, mas porque você me ajudou a encontrar quem eu realmente sou. Eu também te amo, Rafael respondeu. E Marina, você não precisava da minha ajuda para se encontrar. Você só precisava da oportunidade de brilhar. Enquanto saíam do prédio juntos, nenhum dos dois notou Ricardo observando de um carro do outro lado da rua. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e obsessão, e em suas mãos havia algo que brilhava metalicamente. A felicidade deles havia se tornado insuportável para ele. E se não podia ter Marina, ele garantiria que ninguém poderia. O último ato de sua obsessão estava prestes a começar. 3 meses depois, Marina estava parada no jardim do hospital, onde sua mãe havia se recuperado completamente, observando Rafael conversar animadamente com Dona Cláudia sobre os últimos resultados dos projetos de sustentabilidade da empresa. Vocês conseguiram reduzir o desperdício em 30%? Cláudia perguntou impressionada. Na verdade, 32%, Rafael respondeu sorrindo. Marina desenvolveu um sistema de monitoramento que superou todas as nossas expectativas. Marina sorriu, ainda se acostumando com o fato de que suas ideias estavam realmente funcionando. Nos últimos meses, ela havia se provado não apenas como uma estrategista capaz, mas como uma líder nata. Os funcionários a respeitavam, os investidores a admiravam, e a imprensa havia mudado completamente o tom sobre ela. E o Ricardo? Cláudia perguntou, baixando a voz. Marina suspirou. Ele está recebendo ajuda psicológica. O incidente... 3 semanas após a reunião da diretoria, Ricardo havia tentado confrontar Marina e Rafael no estacionamento da empresa. Felizmente, a segurança havia intervido antes que qualquer coisa grave acontecesse, mas ficou claro que Ricardo precisava de ajuda profissional. Ele concordou em fazer terapia e se manter longe de vocês? Cláudia perguntou. Sim, Rafael respondeu. E honestamente, espero que ele encontre a paz que precisa. Ninguém deveria viver com tanta raiva e obsessão. Marina pegou a mão de Rafael, grata por sua generosidade mesmo após tudo que tinham passado. O terapeuta dele disse que ele está fazendo progresso. Aparentemente, ele finalmente está começando a entender que o que ele sentia não era amor verdadeiro, mas obsessão por uma versão idealizada de mim. Ainda bem, Cláudia disse. Vocês dois merecem viver em paz. Falando em viver em paz, Rafael disse, parecendo nervoso de repente. Dona Cláudia, posso falar com a senhora em particular? Marina franziu a testa. Rafael, o que... É uma surpresa, ele disse rapidamente. Você pode ir verificar as flores ali? Marina olhou suspeitosamente de Rafael para sua mãe, que estava sorrindo de forma misteriosa. Tudo bem, mas se vocês estão tramando alguma coisa, vá logo. Cláudia a enxugou. Marina se afastou, observando de longe Rafael conversar intensamente com sua mãe. Ela podia ver que ele estava nervoso, gesticulando mais do que o normal, e sua mãe estava assentindo e ocasionalmente sorrindo. Depois de alguns minutos, Rafael voltou, parecendo aliviado, mas ainda nervoso. Do que vocês estavam falando? Marina perguntou. Você vai descobrir em breve, Rafael disse, pegando sua mão. Mas primeiro, quero te mostrar uma coisa. Eles se despediram de Cláudia e foram para o carro. Rafael dirigiu em silêncio, claramente em seus próprios pensamentos, até pararem em frente a um prédio que Marina reconheceu. Este é o café onde nos conhecemos, ela disse. É, Rafael confirmou. Quero recriar nosso primeiro encontro, o de verdade. Rafael, por favor, ele disse. Confie em mim. Eles entraram no café,
e Marina ficou surpresa ao ver que estava praticamente vazio, exceto por Dona Conceição, seu Antônio, Jéssica da lanchonete e várias outras pessoas que ela reconheceu do bairro. O que está acontecendo? Marina perguntou. Marina, Rafael disse levando-a para a mesa onde tudo havia começado. Há 4 meses você se escondeu entre minhas pernas neste exato lugar. Eu me lembro. Marina riu. Não é algo que se esquece facilmente. Naquele dia você estava fugindo de um futuro que não queria. Rafael continuou. Hoje eu quero te pedir para correr em direção a um futuro que nós dois queremos. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael se ajoelhou ao lado da mesa. Marina Santos, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso, você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou a ver beleza em coisas simples, me mostrou que amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro ou status e me fez querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Marina estava chorando agora, suas mãos cobrindo a boca. Você quer se casar comigo? Rafael perguntou abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindíssimo. Quer construir esse futuro louco e maravilhoso comigo? Marina olhou para o anel, depois para Rafael, depois para todas as pessoas queridas que estavam observando com sorrisos enormes. Rafael, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Há 4 meses eu me escondi entre suas pernas porque estava com medo do futuro. Hoje eu quero correr em direção ao futuro, com você. Isso é um sim? Isso é um sim, Marina gritou, e Rafael deslizou o anel em seu dedo enquanto todo o café explodia em aplausos e gritos de alegria. Rafael se levantou e a beijou, e Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Como você organizou tudo isso? Ela perguntou quando se separaram. Sua mãe me ajudou a contatar todo mundo, Rafael admitiu. E Dona Conceição insistiu em estar aqui para verificar se eu ia fazer a coisa certa. Capítulo 10. Redenção e novos começos. 3 meses depois, Marina estava parada no jardim do hospital, onde sua mãe havia se recuperado completamente, observando Rafael conversar animadamente com Dona Cláudia sobre os últimos resultados dos projetos de sustentabilidade da empresa. Vocês conseguiram reduzir o desperdício em 30%? Cláudia perguntou impressionada. Na verdade, 32%. Rafael respondeu sorrindo. Marina desenvolveu um sistema de monitoramento que superou todas as nossas expectativas. Marina sorriu, ainda se acostumando com o fato de que suas ideias estavam realmente funcionando. Nos últimos meses, ela havia se provado não apenas como uma estrategista capaz, mas como uma líder nata. Os funcionários a respeitavam, os investidores a admiravam, e a imprensa havia mudado completamente o tom sobre ela. E o Ricardo? Cláudia perguntou baixando a voz. Marina suspirou. Ele está recebendo ajuda psicológica. O incidente, 3 semanas após a reunião da diretoria, Ricardo havia tentado confrontar Marina e Rafael no estacionamento da empresa. Felizmente, a segurança havia intervido antes que qualquer coisa grave acontecesse. Mas ficou claro que Ricardo precisava de ajuda profissional. Ele concordou em fazer terapia e se manter longe de vocês? Cláudia perguntou. Sim, Rafael respondeu. E honestamente, espero que ele encontre a paz que precisa. Ninguém deveria viver com tanta raiva e obsessão. Marina pegou a mão de Rafael, grata por sua generosidade mesmo após tudo o que tinham passado. O terapeuta dele disse que ele está fazendo progresso. Aparentemente, ele finalmente está começando a entender que o que ele sentia não era amor verdadeiro, mas obsessão por uma versão idealizada de mim. Ainda bem, Cláudia disse. Vocês dois merecem viver em paz. Falando em viver em paz, Rafael disse, parecendo nervoso de repente. Dona Cláudia, posso falar com a senhora em particular? Marina franziu a testa. Rafael, o que... É uma surpresa, ele disse rapidamente. Você pode ir verificar as flores ali? Marina olhou suspeitosamente de Rafael para sua mãe, que estava sorrindo de forma misteriosa. Tudo bem, mas se vocês estão tramando alguma coisa, vá logo. Cláudia a enxugou. Marina se afastou, observando de longe Rafael conversar intensamente com sua mãe. Ela podia ver que ele estava nervoso, gesticulando mais do que o normal, e sua mãe estava assentindo e ocasionalmente sorrindo. Depois de alguns minutos, Rafael voltou, parecendo aliviado, mas ainda nervoso. Do que vocês estavam falando? Marina perguntou. Você vai descobrir em breve, Rafael disse, pegando sua mão. Mas primeiro, quero te mostrar uma coisa. Eles se despediram de Cláudia e foram para o carro. Rafael dirigiu em silêncio, claramente em seus próprios pensamentos, até pararem em frente a um prédio que Marina reconheceu. Este é o café onde nos conhecemos, ela disse. É, Rafael confirmou. Quero recriar nosso primeiro encontro.
o de verdade. Rafael, por favor, ele disse, confie em mim. Eles entraram no café e Marina ficou surpresa ao ver que estava praticamente vazio, exceto por Dona Conceição, seu Antônio, Jéssica da lanchonete e várias outras pessoas que ela reconheceu do bairro. O que está acontecendo? Marina perguntou. Marina, Rafael disse levando-a para a mesa onde tudo havia começado. Há 4 meses você se escondeu entre minhas pernas neste exato lugar. Eu me lembro. Marina riu. Não é algo que se esquece facilmente. Naquele dia você estava fugindo de um futuro que não queria. Rafael continuou. Hoje eu quero te pedir para correr em direção a um futuro que nós dois queremos. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael se ajoelhou ao lado da mesa. Marina Santos, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso, você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou a ver beleza em coisas simples, me mostrou que amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro ou status e me fez querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Marina estava chorando agora, suas mãos cobrindo a boca. Você quer se casar comigo? Rafael perguntou abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindíssimo. Quer construir esse futuro louco e maravilhoso comigo? Marina olhou para o anel, depois para Rafael, depois para todas as pessoas queridas que estavam observando com sorrisos enormes. Rafael, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Há 4 meses eu me escondi entre suas pernas porque estava com medo do futuro. Hoje eu quero correr em direção ao futuro, com você. Isso é um sim? Isso é um sim, Marina gritou, e Rafael deslizou o anel em seu dedo enquanto todo o café explodia em aplausos e gritos de alegria. Rafael se levantou e a beijou, e Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Como você organizou tudo isso? Ela perguntou quando se separaram. Sua mãe me ajudou a contatar todo mundo, Rafael admitiu. E Dona Conceição insistiu em estar aqui para verificar se eu ia fazer a coisa certa. Alguém tinha que garantir que esse menino não ia estragar tudo, Dona Conceição disse, se aproximando com lágrimas nos olhos. Marina, você escolheu bem desta vez. Obrigada, Dona Conceição. Marina riu, abraçando a vizinha. Seu Antônio apareceu com uma garrafa de champanhe. Esta casa oferece, para o casal que nos ensinou que o amor verdadeiro ainda existe. Os próximos minutos foram uma mistura de abraços, congratulações e lágrimas de felicidade. Jéssica tirou dezenas de fotos, Dona Conceição deu conselhos matrimoniais não solicitados e seu Antônio insistiu em contar para todos como sabia desde o primeiro dia que aqueles dois eram perfeitos um para o outro. Quando finalmente conseguiram sair do café, Marina e Rafael caminharam de mãos dadas pelas ruas do bairro onde tudo havia começado. Rafael, Marina disse parando em frente ao prédio onde morava. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Por que você escolheu um anel tão simples? Ela perguntou, olhando para a banda delicada de ouro com um diamante solitário. Quero dizer, você poderia ter comprado algo muito mais extravagante? Rafael terminou sorrindo. Porque lembrei do que você disse sobre querer algo real, não algo para impressionar outras pessoas. E porque queria que o anel fosse bonito pelo que representa, não pelo quanto custou. Marina sentiu os olhos lacrimejarem novamente. Eu te amo tanto. Eu também te amo, Rafael respondeu. E Marina, existe mais uma coisa. O quê? Rafael puxou outro envelope do bolso. Um presente de noivado. Marina abriu o envelope e encontrou 2 bilhetes de avião. Nova Zelândia? Você disse que sempre quis ir lá, Rafael disse. Pensei que poderíamos fazer nossa lua de mel antecipada, ou nossa viagem de pesquisa para projetos de sustentabilidade internacional, ou apenas nossa primeira aventura como noivos. Marina o encarou incrédula. Rafael, isso é perfeito. Então você quer ir? Quero ir para qualquer lugar com você, Marina disse, beijando-o. Mas primeiro, temos um casamento para planejar. Epílogo, 6 meses depois. Capítulo 10. Redenção e novos começos. 3 meses depois, Marina estava parada no jardim do hospital onde sua mãe havia se recuperado completamente, observando Rafael conversar animadamente com Dona Cláudia sobre os últimos resultados dos projetos de sustentabilidade da empresa. Vocês conseguiram reduzir o desperdício em 30%? Cláudia perguntou impressionada. Na verdade, 32%. Rafael respondeu sorrindo. Marina desenvolveu um sistema de monitoramento que superou todas as nossas expectativas. Marina sorriu, ainda se acostumando com o fato de que suas ideias estavam realmente funcionando. Nos últimos meses, ela havia se provado não apenas como uma estrategista capaz, mas como uma líder nata. Os funcionários a respeitavam, os investidores a admiravam, e a imprensa havia mudado completamente o tom sobre ela. E o Ricardo?
Cláudia perguntou, baixando a voz. Marina suspirou. Ele está recebendo ajuda psicológica. O incidente... 3 semanas após a reunião da diretoria, Ricardo havia tentado confrontar Marina e Rafael no estacionamento da empresa. Felizmente, a segurança havia intervido antes que qualquer coisa grave acontecesse, mas ficou claro que Ricardo precisava de ajuda profissional. Ele concordou em fazer terapia e se manter longe de vocês? Cláudia perguntou. Sim, Rafael respondeu. E honestamente, espero que ele encontre a paz que precisa. Ninguém deveria viver com tanta raiva e obsessão. Marina pegou a mão de Rafael, grata por sua generosidade mesmo após tudo que tinham passado. O terapeuta dele disse que ele está fazendo progresso. Aparentemente, ele finalmente está começando a entender que o que ele sentia não era amor verdadeiro, mas obsessão por uma versão idealizada de mim. Ainda bem, Cláudia disse. Vocês dois merecem viver em paz. Falando em viver em paz, Rafael disse, parecendo nervoso de repente. Dona Cláudia, posso falar com a senhora em particular? Marina franziu a testa. Rafael, o que... É uma surpresa, ele disse rapidamente. Você pode ir verificar as flores ali. Marina olhou suspeitosamente de Rafael para sua mãe, que estava sorrindo de forma misteriosa. Tudo bem, mas se vocês estão tramando alguma coisa, vá logo. Cláudia a enxugou. Marina se afastou, observando de longe Rafael conversar intensamente com sua mãe. Ela podia ver que ele estava nervoso, gesticulando mais do que o normal, e sua mãe estava assentindo e ocasionalmente sorrindo. Depois de alguns minutos, Rafael voltou, parecendo aliviado, mas ainda nervoso. Do que vocês estavam falando? Marina perguntou. Você vai descobrir em breve, Rafael disse, pegando sua mão. Mas primeiro, quero te mostrar uma coisa. Eles se despediram de Cláudia e foram para o carro. Rafael dirigiu em silêncio, claramente em seus próprios pensamentos, até pararem em frente a um prédio que Marina reconheceu. Este é o café onde nos conhecemos, ela disse. É, Rafael confirmou. Quero recriar nosso primeiro encontro. O de verdade. Rafael, por favor, ele disse. Confie em mim. Eles entraram no café, e Marina ficou surpresa ao ver que estava praticamente vazio, exceto por Dona Conceição, seu Antônio, Jéssica da lanchonete e várias outras pessoas que ela reconheceu do bairro. O que está acontecendo? Marina perguntou. Marina, Rafael disse, levando-a para a mesa onde tudo havia começado. Há 4 meses, você se escondeu entre minhas pernas, neste exato lugar. Eu me lembro. Marina riu. Não é algo que se esquece facilmente. Naquele dia você estava fugindo de um futuro que não queria. Rafael continuou. Hoje eu quero te pedir para correr em direção a um futuro que nós dois queremos. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael se ajoelhou ao lado da mesa. Marina Santos, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso, você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou a ver beleza em coisas simples, me mostrou que amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro ou status, e me fez querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Marina estava chorando agora, suas mãos cobrindo a boca. Você quer se casar comigo? Rafael perguntou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindíssimo. Quer construir esse futuro louco e maravilhoso comigo? Marina olhou para o anel, depois para Rafael, depois para todas as pessoas queridas que estavam observando com sorrisos enormes. Rafael, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Há 4 meses eu me escondi entre suas pernas porque estava com medo do futuro. Hoje eu quero correr em direção ao futuro, com você. Isso é um sim? Isso é um sim, Marina gritou, e Rafael deslizou o anel em seu dedo enquanto todo o café explodia em aplausos e gritos de alegria. Rafael se levantou e a beijou, e Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Como você organizou tudo isso? Ela perguntou quando se separaram. Sua mãe me ajudou a contatar todo mundo, Rafael admitiu. E Dona Conceição insistiu em estar aqui para verificar se eu ia fazer a coisa certa. Alguém tinha que garantir que esse menino não ia estragar tudo. Dona Conceição disse, se aproximando com lágrimas nos olhos. Marina, você escolheu bem desta vez. Obrigada, Dona Conceição. Marina riu, abraçando a vizinha. Seu Antônio apareceu com uma garrafa de champanhe. Esta casa oferece, para o casal que nos ensinou que o amor verdadeiro ainda existe. Os próximos minutos foram uma mistura de abraços, congratulações e lágrimas de felicidade. Jéssica tirou dezenas de fotos. Dona Conceição deu conselhos matrimoniais não solicitados, e seu Antônio insistiu em contar para todos como sabia desde o primeiro dia que aqueles dois eram perfeitos um para o outro. Epílogo. 1 ano depois. O casamento foi celebrado no mesmo café onde tudo começou, transformado em um espaço íntimo e acolhedor com flores e luzes delicadas.
A cerimônia foi pequena, mas perfeita. Família, amigos queridos e todas as pessoas especiais que haviam tornado aquela jornada possível. Aceita Marina Santos como sua esposa? Perguntou o celebrante. Aceito, Rafael disse, sua voz firme e cheia de amor. Aceita Rafael Montenegro como seu esposo? Aceito, Marina respondeu, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Quando se beijaram, selando a união, o café inteiro explodiu em aplausos. Era o final perfeito para uma história que havia começado de forma tão inesperada. 2 anos depois, Marina estava em seu escritório na Montenegro em Santos. Estratégias Sustentáveis, a empresa que haviam criado juntos, revisando os relatórios de impacto social de seus projetos. A companhia havia se tornado referência nacional em negócios sustentáveis. Rafael entrou com 2 xícaras de café e um sorriso radiante. Como está o projeto da escola em São José dos Campos? Perfeito, Marina disse, mostrando-lhe os resultados. Conseguimos reduzir 40% dos custos energéticos e criar um programa de educação ambiental que está sendo replicado em outras escolas. E nossa próxima apresentação para o Ministério do Meio Ambiente? Pronta, Marina respondeu, puxando-o para um beijo. Quem diria que 2 pessoas que se conheceram de forma tão embaraçosa conseguiriam mudar tantas vidas? Rafael a abraçou, olhando pela janela para a cidade onde tudo havia começado. Eu sempre soube que você era especial, desde quando me agarrei nas suas pernas. Marina riu. Especialmente desde então, Rafael disse beijando-a novamente, porque naquele momento você me mostrou que às vezes as coisas mais importantes da vida começam de forma completamente inesperada. Marina se aconchegou em seus braços, sentindo uma gratidão profunda por todos os momentos que os haviam levado até ali, desde o constrangimento inicial até esta felicidade plena. Sabe de uma coisa? Ela disse. O quê? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo exatamente igual. Até mesmo se esconder entre as minhas pernas. Especialmente isso, Marina sorriu. Porque foi assim que encontrei não apenas o amor da minha vida, mas também quem eu realmente sou. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, senhora Montenegro. Eu também te amo, senhor Montenegro, para sempre. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, eles permaneceram abraçados, gratos por aquele dia louco no café que havia mudado suas vidas para sempre. Provaram que o amor verdadeiro pode começar da forma mais improvável, mas, quando é real, encontra uma maneira de transformar até mesmo os momentos mais embaraçosos em algo belo e duradouro. Fim, às vezes, os melhores começos vêm dos momentos mais constrangedores. Marina se escondeu entre as pernas de um milionário para escapar do passado, mas encontrou seu futuro. Rafael ajudou uma estranha por gentileza, mas descobriu o amor verdadeiro. Juntos provaram que não importa como uma história de amor comece, o que importa é como 2 pessoas escolhem construí-la, dia após dia, com coragem, companheirismo e muito amor. Ela se escondeu entre as pernas de um milionário para escapar do ex, e acidentalmente fez com que ele se apaixonasse.